Saudações, galera, começando mais um 48 minutos. Se você ouviu o Boxing Day aí, antes sim, estamos no Boxing Day. Talvez esse áudio tenha vazado, a gente vai descobrir depois da edição. Mas, sim, eu estava Vazou com falando do certeza, Boxing Day. sim. Vazou, né? Então, Vazou. não se assustem aí. É Natal, gente, tá tudo bem. Espero não ter assustado a galera, né? Pra variar, eu começando o programa daquele jeito, né? Bom, Meu irmão, parece que é combinado, né? Mas eu queria dizer para todo mundo que toda vez o Rafael faz isso naturalmente. Desde o dia que ele disse que começou pelado até isso aí agora. ai, Jesus amado. Feliz Natal, meus amigos. Feliz Natal aos ouvintes. Espero que dia 25 tenha sido massa. E é dia 24 também, né? Porque a gente é latino, né? Nós somos brasileiros e latino comemora dia 24. E é Em muito Portugal, engraçado. né? É a consoada, né? Chamada consoada essa noite. Palavrinha do vocabulário português aí que eu aprendi. Curiosidade, Pedro. Em Portugal, ele já começa no dia 24 ou é só no dia 25 mesmo? Dia 24, Já é a começa dia consoada, 24, né? É a véspera de Natal. E no Brasil nós chamamos de véspera de Natal, que tem esse nomezinho. E é a noite em que rola a ceia e tudo mais, né? E foi uma ótima noite. Muito bem. Bom, aqui no Canadá, a galera não entende muito bem, mas normalmente a gente tá entre brasileiros e comemora. Eu fiquei em casa, só eu, a patroa, e quem não viu, depois eu mando aqui pra vocês, que eu acho que vocês viram, mas a noite tava boa após a ceia. Até meu cachorro decidir derrubar a árvore de Natal. Mas enfim. Mas a gente tá aqui pra falar de Tava NBA, né, meus amigos? ligado no 220, né? Não, ele é ligado no 220. É por isso que não podemos ter coisas boas, né? Como diz a história. Bom, mas vamos falar aqui do dia 25 de dezembro, que tivemos 5 jogos de Natal. Acompanhei boa parte deles, tá? Vou falar, acompanhei 80% dos jogos. Porque Denver Nuggets e Phoenix Suns, eu acho que só nosso amigo Weber conseguiu até o fim. Porque eu já estava para lá de Bagdá, vi o primeiro quarto e fui ver Duro de Matar com a esposa e durei 15 minutos em Duro de Matar, né? Acho que Bruce Willis não tinha matado um cara ainda quando eu já estava dormindo. Mas o primeiro jogo... Mas peraí, vamos falar de ordem dos jogos ou tu quer começar, Pedro, com aquelas perguntas? Eu quero começar. Deixa eu começar com a resposta. Eu Já tava aqui eu tenho uma Nem observação pergunta pra tem, fazer. já tem resposta. Não, é uma resposta muito importante. Não, eu tomei um café aqui porque eu tô meio baleado, eu acho que uma gripe tá vindo por aí. E aí, coincidentemente, eu puxei lá no armário, né, a canequinha do Clube 93, que era o nosso clube dos apoiadores, antes da gente voltar a existir agora, né, quando a gente ainda tinha 45 jardas como parceiro e tudo mais, né? Então, já pra gente começar no Natal, o espírito natalino aí tomando conta das pessoas, todo mundo já gastou o que tinha que gastar, já Alô, comprou os Natalina. presentes, já comprou o peru, já fez isso, já fez aquilo. Então, é isso aí. Então, apoia.se/minutos ou procura a gente nas redes sociais para dar aquela força, fazer parte lá do grupo do WhatsApp. Vocês não sabem o que estão perdendo, porque Eber, meu Deus do céu, é o maior Pokémoníaco, né, no sentido NBA aí da coisa, porque eu lembrei Pokémoníaco porque é o nome do personagemzinho lá no jogo, mas é o bicho que acompanha absolutamente tudo, é impressionante. Então a gente tá sempre comentando o que tá rolando, quando vem Houston Rockets, professor Felipe, inclusive, parabéns para ele, agora doutor, né, professor, vamos ter que mudar para doutor Felipe Belinácio, então tá sempre comentando. Quando vem falar do Warriors, lá vem Eduardo com aquela resenha dele, e sempre falamos do nosso Sixers e do nosso Lakers, por exemplo. Então, quem puder dar essa força aí pra gente. Queria, desculpa atrapalhar aí Pedro e Rafael no começo do programa, mas calhou de eu tomar um cafezinho com a caneca do Clube 93 e pedir esse auxílio de novo a vocês. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui no Natal pedindo a sua ajuda. Na pior das hipóteses, você vai ter um grupo de apoiadores que eu fico postando coisa direto lá. Sim. Os highlights, se você não tá acompanhando os jogos, tem um monte de coisa que eu tô botando lá. Exatamente, tem tudo lá. E aí, só para finalizar, você que ainda não puder fazer isso, Pedro tá com um delayzinho para mim, mas você que ainda não puder fazer isso, segue a gente lá no Twitter também, procura lá o 48 e retuita as coisas que a gente posta, dá uma curtida nas coisas que a gente posta, porque isso aí também já ajuda muito o trabalho da gente. Pronto, acabei do meu trabalho inicial aqui. Eu ia Mas fazer você fez certo. Minha primeira consideração aqui do programa, inclusive é uma consideração barra jabá, né? Porque o João falou aí do nosso grupo de apoiadores, tem o nosso site aí, né? Que
Você tá vendo aqui no centro da tela aí, né? Esse QR Code para você apoiar a gente. Tem nossas redes sociais aqui do meu lado, né? Desse lado aqui, que eu estou apontando. E eu queria dizer que a gente tem mais um produto aqui, que na semana passada, né? Na sexta-feira passada, quem recebeu na sua caixa de entrada a newsletter do 48 minutos, né? Recebeu também, Rafael Brasileiro, os seguintes palpites: Knicks, Timberwolves, 76ers, Lakers e Suns vencerão no Natal. Só errei né? Nenhum, né? Cravou. Não. Ah, o Suns ganhou. O Suns Acertou ganhou. Viajei. todas. Cravou. Acertou É todas. porque o Denver tava na frente, que eu acho que quando tu É. começou a ver. O que significa que ninguém entra no bolão da Mega com o Rafael Brasileiro. É. Porque ele já gastou agora, né? Uma semana antes. E posso falar uma coisa? Diga. Esqueci de fazer essa aposta. Ia ser um green Tá aí o maravilhoso, motivo né? porque acertou. Não, Acertou. bicho, o pior de tudo, eu fiz a da NFL também, que eu disse, não, vai dar Chiefs e Ravens, uma oddzinha boa ali, 2 pontos alguma coisa. Aí depois que quando, agora que eu me toquei, pô, que eu não fiz da NBA, que era pra eu ter feito pelo menos separado antes. Pois vacilou, Parabéns, porque cravou. Eu vou mandar um abraço pra João Carlos, que ele fica criticando minhas bets. João Carlos, nosso apoiador do clube, chupa, toma aí essa. Mas como o João Lima disse, É se assim que a tivesse... gente trata o apoiador. Não, esse apoiador eu posso tratar assim. Esse merece. Porque, meu amigo, se tem uma pessoa que gosta de me perturbar, o nome dele Ele é João gosta de Carlos. perturbar todo mundo, é uma coisa impressionante. Ele nasceu pra perturbar. Eu tenho pena de Tiago, filho dessa criatura, quando ele tiver a mínima idade pra ser perturbado. Thiago Cardoso, né? Só pra gente fechar as questões de ordem, eu fui um jabá sincero aqui. Ontem eu tava na dúvida se todos os jogos iam passar na ESPN mesmo. E eu fui olhar onde? Na nossa agenda 48. E tava lá o jogo do. Eu não sabia se o jogo do Lakers e do Denver também seriam na. Acabou que tava como ABC no site, mas na agenda 48 tava certinho. ESPN e tal. Então, quem não sabe onde vai passar as coisas, consulte a agenda 48minutos.com/agenda 48, não é isso? Eu até achei curioso isso, sabe? Que vários jogos ontem da rodada tava sem o material gráfico da ABC, tava da ESPN mesmo, assim, mais de um jogo. Observei isso. Geralmente é a ABC que fica acordado o Natal inteiro na ESPN, na NBA, né? Mas tava lá com o pacote gráficozinho da ESPN mesmo. E é até engraçado, porque esse é um assunto que vira e mexe, né? Tá passando jogo aonde? Ontem mesmo recebi aí, manda a agenda aí, do meu amigo Manuel. Só que eu disse pra ele, eu mandei a agenda aí, ó, tá tudo no ESPN2 hoje, velho. E aí ele fez, por que meu pacote da Disney não tem ESPN2? E ele Pra não tinha você se gastar tocado. mais dinheiro, rapaz. Aí ele não tinha se tocado, e ele foi verificar agora de manhã, que ele tá tentando acompanhar a Premier League no Boxing Day. E ele, meu irmão, só teve um jogo aqui, o que é que tá acontecendo com o meu pacote? Aí ele descobriu que eles têm um pacote mais safadinho, né, que tem 2 opções. E, meu amigo, depois que as TVs acabam quebraram, a galera do streaming tá sem pena nenhuma, né? Pelo amor de Deus. Você tem que assinar todos eles, né? Não, eu assim, me perdoe, tá? Mas O pacote escolho premium da Disney vai subir pra 600 conto, velho, anual. manual, né? Porque por mês Porque ele eu assinei ele 65. esse ano, eu assinei e dividi com um primo meu que também queria, que ele gosta da parte de Disney e eu queria mais pela parte de esportes. E a gente dividiu, foi tipo menos de R$300. Agora vai subir pra 600 conto, velho. É loucura. Aí eu vou cortar, só lamento. Aí depois a turma acha ruim a pirataria, né? Eu realmente não entendo, não. Bom, mas vamos lá, vamos falar de NBA, vamos falar do... Vamos começar, Pedro, com aquele assunto, né? Faltou alguma coisa do Natal, Pedro, da NBA? Você sentiu falta de alguma estrela, algum astro, algum jogador, não sei, algum momento? Ó, vamos lá. Primeira coisa que eu senti falta, que eu acho que eu vi mais gente comentando também, e eu acho que vale a menção. A NBA meio que largou aquela tradição dos uniformes de Natal, né? O LeBron comentou isso, né? O LeBron tweetou. Pô, tinha uns uniformes tão bonitos há um tempo atrás, que era com a letra cursiva, assim, tudo, né? Era quase. Era apenas uma cor, assim, não tinha detalhe nenhum, só a letra cursiva com o nome da cidade, da franquia e tudo mais. Eu acho que faz falta para promover o evento, né? O único que promoveu o evento, que não faltou nesse caso, foi o Boston Celtics com as suas meias vermelhas, né? Todo mundo parecendo uns duendes em quadra, assim, foi bem propício pro Natal. Neemias Queta, Deu ruim essa fantasia de elfo, né? de elfo, né? Neemias Queta lá com uma meia tamanho do trem e, enfim, esse uniforme de Natal faltou. Eu Tem acho gente que dizendo que essas meias que deram azar, porque era a cor do adversário, e ajudaram o Sixers a ganhar o jogo.
Sim. Foi torcedores, né? Pedro, e agora é importante dizer, até Guilherme Sacco também comentou isso aí, postou umas fotos bacanas dos uniformes antigos e tal, mas é bom lembrar que isso aí só existiu durante um curto período de tempo, né? Eu tava até vendo nos intervalos dos jogos, a NBA tava passando, tipo, grandes jogos de Natal e tal. Por exemplo, teve um jogo de 2009 que Brandon Roy destruiu o Denver lá de Nenê e Carmelo e tal. E não tinha nada, era tipo, só tinha escrito Christmas embaixo assim. Esse era era na transmissão e pronto, na quadra não tinha nada, nos uniformes não tinha nada. Então, assim, Isso 2009, não tá falando de 92, não, entendeu? Tipo assim, isso foi durante um período ali, acho que dos anos de 2010, acho que deve ter sido negócio de 5, 6 anos. Não é uma tradição, entendeu? Foi assim, eu acho muito legal, eu gostaria que tivesse, mas não é uma tradição, assim. Tem razão, não chegou a ser uma tradição. Eu acho que principalmente por causa né? E tem que ver que também foi porque mudou de matéria esportiva, né? A Nike, depois que a Nike assumiu, um monte de coisa mudou aí. E eu acho que foi a Nike que escolheu não fazer. Porque exatamente, porque era uma coisa da Adidas. Foi uma coisa da Adidas, certo? A Nike é meio preguiçosa, né? Chega a Copa do Mundo, manda os uniformes tudo igual também, só muda as cores, né? Sei lá, a Nike tem isso. Eu acho que na verdade, todas são preguiçosas, né? A Adidas também não muda muita coisa, não. Mas, na NBA, ela tinha essa atração, e nem foi uma atração durante toda a parceria, né? Porque ela foi de 2006 a 2017, e desde 2017 a gente não tem mais esses uniformes, né? Isso a gente tem, foi 2006 a 2017, quanto foi? 2006 a 2017, Nike não, Adidas e NBA, a parceria. Sim, né? a parceria. LeBron falou, mas os uniformes mesmo, acho que foi tipo 5 anos só. A gente chegava no vestiário, né? O LeBron tweetou isso, que era quase como se estivesse abrindo um presente de Natal, né? De ver qual seria o uniforme e tal. Inclusive tem aquelas camisas que eram de manga, né? Teve uns anos que foram as camisas de manga e tal. Essas eram feias pra caramba. Questão de gosto, mas era diferente, pelo menos. Então, é porque uma coisa que o Saco falou assim foi que ele mostrou um highlight e falou assim, pô, daqui uns anos as pessoas... foi a enterrada de Kuminga. Ele falou, daqui uns anos as pessoas vão ver esse clipe e não vão saber que foi na noite de Natal e tal. Mas isso já acontecia antes. Eu concordo, eu acho que seria legal para marcar isso, ter alguma coisa visual na quadra, sei lá, nos uniformes. Porque se você está fazendo disso um grande produto, né? Você está colocando 5 jogos em sequência para que não tenha sobreposição de jogo, tal. Então você tem que dar essa importância devida ao produto, né? Então acho que realmente falta isso aí. Eu gosto da ideia dos uniformes, mas do ponto a gente tem essa tendência de coisas recentes, né? Ficar como se fosse uma coisa muito tradicional, mas na verdade não foi pouco tempo mesmo. É porque eu acho que foi o auge assim, de uma época icônica ali, LeBron contra o Warriors, né? Acho que justamente a memória muito forte na minha cabeça do jogo de Natal do Warriors e Cavs, Kyrie com aquele uniforme lindo do Cavs e o Warriors com um uniforme lindíssimo também, enfim, sem muito detalhe e tal. Pegou uma época que ainda tinha Kobe jogando também, então a gente pensa muito nisso, né? Enfim, tem realmente jogos mais icônicos, assim, que a gente pensa. Esse uniforme de manga mesmo, eu não acho particularmente interessante, mas marcou muito, né? E algo que a gente acaba falando hoje é isso que Eber constatou bem, né? Como a NBA agora vai ter uma luta muito grande pelo Natal também, já que a NFL resolveu entrar na dança, talvez ela devesse também pegar algumas características que ela pode fazer com mais tranquilidade, né? A NFL não tem essa digamos, tradição, ou sequer essa história de mudar muito o uniforme, né? Tem o Color Rush e tudo mais, mas a NBA já tem um passado que fazia uma coisa diferente para o Natal, para o All-Star Game, para outros eventos assim, né? Então, acho que é uma oportunidade aí para eles pensarem no futuro e eu acho que vai entrar na pauta, tá? Porque muita gente falou esse ano. Sabe uma coisa que faltou também? Assim, uma coisa não, assim, isso é mais uma questão que saiu um artigo no The Athletic na semana passada. O Milwaukee Bucks não jogou no Natal, né? Os caras ficaram meio indignados lá, se sentindo desrespeitados. Yannis falou isso, Middleton. Porra, nós temos aqui 2 titulares do All-Star. Nós somos campeões. Né? Tem Chris Middleton, porra, e a gente não jogava no Natal, a gente se sentiu desrespeitado. E isso foi uma espécie de um chip, né? Ali para eles se motivarem. Também inventa tudo, né? Não, assim, cai um prego no meu pé. Hoje estou motivado para levantar e quebrar tudo porque caiu um prego. Pelo amor de Deus. E tem que ver uma coisa que eu tenho comentado bastante. O Cavs também não jogou no Natal, né? Depois que Ja Morant caiu em desgraça junto à NBA, né, como protagonista, como figura que eles querem promover, o americano que vai ser o cara que vai estar em tudo. Quem assumiu esse papel foi Anthony Edwards. E é por isso que ele está na rodada de Natal, porque o Wolves também não é um time de superestrelas,
Não foi um campeão. O Dallas chegou na final do ano passado, né? Então, assim, tem um motivo pro Dallas estar aí, tem Kyrie, tem... Luka Doncic, né? Talvez o único mais estranho daí seja realmente o Wolves, né? E o Spurs, né? E o Spurs é por causa de Wemby que eles querem vender. Mas é exatamente isso, são esses dois caras. E o Milwaukee poderia entrar nesse jogo contra o Knicks. Inclusive, eu vi um negócio postando que o ingresso mais caro dos jogos de ontem foi o do Spurs. Porque foi pro jogo era em Nova York. Então, em Nova York, passa Natal em Nova York. Também por causa de Wemby, né? O Knicks aí, ele entrou nesse lugar, acho que seria o lugar do Bucks nesse dia, né? Assim, e os duelos foram entre as conferências, né? Só esse que foi interconferência que eles não conseguiram encaixar um time pro Spurs jogar, né? Então, acabou sendo o fora da curva ali completamente. E provavelmente onde entraria o Bucks, porque eles não iam colocar Cavs, ninguém sabia que o Cavs ia, antes da temporada, dar essa bombada toda, né? Então, era o Bucks mesmo para ser colocado ali, né? Por algum motivo não foi. Não sei se... E aí, um Bucks jogo a mais não tem como colocar, né? Aí, né? Porque... Não sei se em breve aí também eles vão ter que promover mais o Orlando Magic, né? Porque Paulo Banqueiro, querendo ou não, ele preenche essa lista aí do astro americano, né? E tem o próprio Franz Wagner também, que entraria na categoria do astro europeu, né? É um cara que vai atrair os holofotes ali de um supermercado. Mas eu acho que a ESPN olhou assim, putz, ainda bem que a gente não botou, porque senão teria sido... E imagina, o Orlando Magic com KCP estrelando lá no Natal, né? Mas vê só, esse choro do Milwaukee Bucks não tem sentido nenhum, porque os caras acabaram ano passado em baixa, certo? A gente questionando o que seria esse ano do Bucks. Aí no primeiro jogo, vocês podem ver que normalmente é um jogo mais devagarzinho. Como é que eu vou dizer? Mais devagar. Mas eles botaram o Knicks, que acabou bem ano passado, contra a principal estrela internacional. E lembrando, né? A NBA tá muito de olho na França. Então, o primeiro jogo pra França foi sensacional. E o Knicks precisa jogar por causa da cidade, pô. Tem que pegar e ter ingresso pra vender para os turistas ali, pô. O Embi no MSG, né? Pô, depois, reedição, certo? Da final do Oeste, né? Timberwolves e Mavericks. Isso. Depois, uma rivalidade que, no papel, o time do Sixers era pra estar ali no top 3, pelo menos. O cara fez o schedule ali no começo da temporada, né? Não, o Sixers vai estar lá, né? Ninguém sabia que era desse jeito. Ô, Rafael, mas só pra constar, eu acho que o errado, entre aspas, aí, foi esse jogo do Dallas e do Minnesota serem o segundo. Eu acho que deveria ser Phoenix e Denver esse segundo, porque apesar de Jokic e Durant, a história não era compatível com os finalistas do Oeste serem o segundo jogo do dia. Aí a bronca também é como é o nome? O horário, né? Porque se bota o segundo jogo do dia, esse jogo seria basicamente meio-dia na Costa Oeste. Tem que lembrar que é o público deles, né? Mas, mas o Dallas também, né? O Dallas na Costa Oeste também. Dallas tá meio que central ali, né? O horário é central. Eu acho que o horário ainda é leste, não? De Dallas, eu posso estar falando besteira. Não, é central. Eu acho que não é igual da Califórnia. Eu acho que tem a ver com o que eu falei. Eu acho que tem a ver com Anthony Edwards. Eu acho que eles querem expor também Anthony Edwards certeza, como figura. Lembrando que a propaganda do tip-off lá da NBA, no começo da temporada, quem é que tá? Anthony Edwards e Kawhi. Tipo, Anthony Edwards tá, disputando a bola inicial. A primeira cena que aparece é Anthony Edwards. Então, assim, dá pra entender. Eles não precisam vendê-lo como grande estrela. Não, mas Kawhi tá ali, como... Mas aí, o foco é Anthony Edwards. Faria mais sentido o Clipper jogar do que o Bucks jogar. Porque é Los Angeles, estádio novo, Kawhi supostamente, né, caras assim importantes, mas obviamente o Lakers tem que jogar no Natal, né? Então Lakers e Warriors acabaram. Né? Não, o Lakers sempre joga, o Celtics sempre joga, o Knicks sempre joga. É que nem o Thanksgiving da NFL, né, Rafael? Sempre tem Dallas, sempre tem Detroit Lions, sempre tem mais uns 2 times lá, e aí a tradição, entre aspas, vai aí, né? Então, aquele lock assim na agenda, sabe? Quando, por exemplo, tem Oscar e o Lakers não pode jogar na cidade. Então, é esses locks que eles vão trabalhando ao redor, né? No Natal, tem que jogar Lakers, tem que jogar Knicks, tem que jogar Boston. E antes, quer jogar no Natal? Vá para Lakers, Boston ou Knicks. Aí você vai ter a garantia que vai jogar no Natal. Né? Mas não, meu amigo. Não, eu tô dizendo assim, se ele quer jogar no Natal, ele tem que ir pra um lugar que a gente saiba que vai jogar no Natal. Porque o Lakers, mesmo na desgraça, quando era, sei lá, Jordan Clarkson, a estrela do time, jogava no Natal. Então... Por sinal, João, você faltou citar um importantíssimo aspecto para ter jogo do Clippers, né? Os 1.400 banheiros da nova arena dos Clippers. Exato, porque a turma que exagerou na comida ia estar bem servida, né? Não ia ter problema nenhum, ia poder sair de casa tranquilo. Meu irmão,
Só uma coisa que eu ia falar, antes de a gente entrar nos jogos em si. Ontem também teve um negócio meio esquisito, que foi a estreia de um... Eu acho que foi estreia, eu não tinha visto ainda esse experimento aí que a Disney fez. Vocês viram com as O animações com a IA Outcast. Já vai entrar no substituindo os assunto do jogo jogadores. já, né? Vai ser o gancho da gente aqui. Então, é o gancho para É. entrar nesse assunto, porque só foi feito nesse jogo do Knicks e Spurs. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a gente não pode botar aqui, eu acho que tá com Dunk the problema, Halls, né? mas foi Não merece. tipo, era como se fosse a IA traçando as jogadas que estavam acontecendo em tempo real, só que eram jogadores Com avatares, né? Eram os avatares de jogadores. e alguns avatares eram da Disney, tipo, o Cauã Towns estava com Pateta, sei lá, umas coisas assim. Tinha Pato Donald lá jogando, Mickey metendo reverse layup, Pato Donald mandando uma, né? Foi. Rapaz, aí, então, assim, foi um negócio curioso, eu acho que para atrair criança, talvez, né, também. A NFL já faz isso, é porque você não acompanha. A NFL já tem uns 2, 3 anos que faz isso com a Nickelodeon. Então eles metem o jogo do Bob Esponja, Slime, tá ligado? Aí fica mas é assim acompanhado em... Não, né? Esse ano foi. Mas antes era o jogo normal, com efeitos durante o jogo. Saiu um touchdown, aí vinha uma chuva de slime na parada do campo e tal. A NBA também teve isso aí um tempo atrás, né? Eu não sei se ainda tem. Eu nem lembro. Mas ontem foi engraçado, assim. Deu pra assistir um minuto e ficou mudar. bem feito, assim. Ficou bem feito, tá ligado? Eu acho que talvez seja mais legal de ver do que o jogo em si, né? Tem até uns vídeos que mostram o comparativo, tipo, rolando em cima o negócio e rolando essa animação e rolando embaixo o jogo, tipo, perfeito, assim. Eu acho que tinha que ter o tracking do negócio tava muito os perfeito. dois ao mesmo tempo, sabe? Para o adulto ver com o filho e tal. Porque pra gente é muito ruim ver daquele jeito. Mas é bem divertido. Eu trabalho, de certa forma, com IA e processamento de vídeo, né? Eu fico imaginando o processamento daquilo ali para poder fazer em tempo real toda aquela parada, velho. Não é pouca coisa, não, velho. Tanto João, que normalmente, pelo menos o da NFL, né? E eu acho que ontem também tava assim. Ele vem com um delayzinho de alguns segundos, que já para mim já é algo sensacional. Mas alguns segundos deve ser 15 a 20 segundos. Sim. Mas, putz, já é fora de série. Eu mandei o link aí, eu acho que se tu colocar só a imagem aqui pra galera dar uma olhada, quem tá vendo o vídeo, eu tava vendo não assistiu, isso acho que não dá problema não. Colocar só a imagem é bronca eu tenho um link aqui, peraí, deixa eu... E quem não viu também é só procurar no Twitter, no Instagram, onde for aí, e vai ver. Foi divertido, achei divertido. Esses highlights aí, a enterrada do Pateta lá, né? As ligas todas estão tentando coisas pra chamar os jovens, né? MLB, NFL, NBA, porque hoje em dia a competição é muito grande, né? O cara pode simplesmente assistir qualquer coisa e pronto, jogar qualquer coisa e acabou, né? Então hoje para um moleque... É difícil pra gente passar um tempo assistindo o jogo. Ontem é muito especial, né? Assim, o Natal é muito especial, a gente realmente passa o dia assistindo, né? Aí, as mulheres enchem o saco, mas a gente vai lá e aguenta, porque é um dia único, né? Mas para criança, esquece. Ainda mais no dia que a criança tá querendo brincar com os negócios novos que ele ganhou, né? Então esquece isso aí, velho. Aí só pra ver aí, dá pra ver direitinho aí que as posições dos jogadores estão perfeitas, né? Aqui até o braço, né? Até o tracking desse negócio tava muito perfeito, assim. Foi bem impressionante. O Pateta era Josh Hart, por sinal. Eu espero que eles tenham alinhado com os jogadores, porque às vezes alguém pode se sentir ofendido, né? Tem até uma mini, pô. João, qual seria seu personagem, hein, João, da Disney aí? O Se Pateta. você jogasse, você queria ser o Pateta? Com certeza. Tu não tem altura pra ser Pateta, não, João. Ninguém isso aqui tem altura pra ser o Pateta. Só o Cauã Towns mesmo. Eu acho que tu combina com Patolino, João. Não sei porquê. Mas não é Disney, pô. Aí tem que fazer outro contrato. Tem que fazer outro contrato. Looney Tunes. Inclusive, Looney Tunes B-Ball, joguei muito na minha vida. Aquele joguinho fantástico do Super Nintendo. Então, vou até depois procurar pra jogar um pouquinho de novo. Era fantástico. Já que a já trouxe o jogo aí, né? Acho que a gente pode subir a bola agora pra falar desse primeiro jogo do dia, né? Primeiro jogo do dia que, como eu falei, né? Colocou aí a principal jovem estrela da liga em quadra. Em alguns momentos parecia que os Spurs iam engrossar o caldo, lideraram a partida. Mas, para mim, a sensação sempre foi que, meu irmão, em algum momento o Knicks vai engatar a quinta marcha aqui e chapa o louro. O que me surpreendeu, eu posso estar falando besteira, mas o que realmente me surpreendeu foi que nosso querido Michael Bridges teve uma partidaça, né? Bem acima da média. Eu não esperava que ele fosse a estrela de ontem, mas
Meu amigo, finalzinho do jogo, número 25 para todo lado, né? Pegou fogo. Se tivesse na época de Adilson Couto, mas Adilson Couto narrando a NBA, quem não sabe quem é Adilson Couto, foi um grande narrador em Pernambuco. Meu velho, ia ser Michael Bridges para todo lado. E foram também 25 arremessos, Rafa. Ele arremessou exatamente, foram 25 field goals attempted. Eu acho que foi a melhor partida dele, né, na temporada. Desde que ele chegou ao Knicks, né, principalmente, assim, ele foi muito questionado já nesse começo de ano, né, desde que ele chega no Knicks, ele chegou com um arremesso meio esquisito ali, né, tendo uma certa dificuldade ofensiva, e também nem estava sendo aquele defensor que se esperava, né, e tudo mais, sendo que aos poucos, né, foi passando o tempo, né, a adaptação foi naturalmente acontecendo, e esse, inclusive, citando novamente o The Athletic aqui, saiu um artigo já falando dessa atuação do Michael Bridges ontem, dizendo que justamente ele, com esse jogo, ele eliminou qualquer vestígio de dúvida que havia sobre a troca e sobre, né, assim, e sobre o desempenho dele como, né, atleta do Knicks, assim, de encaixe no time e tudo mais. Então, assim, ontem ele conseguiu ser esse cara super eficiente no ataque, né, terminou o jogo aí com plus minus de 8, né, foi 41 pontos na partida, 25 arremessos, 6 de 9 de bola de 3, né, 66% de acerto. Então foi uma atuação assim, realmente que foi o que conduziu, né, o Knicks à vitória, especialmente nesse final de jogo. Né. Agora, acho que de destaques a mais, né, pode falar de mais uma partida do Cat aí com 21 pontos, 9 rebotes, né, liberando um duplo-duplo. Está jogando num nível muito legal. Né. Eu acho que do lado do Spurs também me chamou a atenção Sohan jogou. Sohan, assim, e no final do jogo, especialmente, como o Rafael estava falando, parecia que o Knicks, de um jeito ou de outro, ia conseguir chegar à vitória ali. E acho que no final do jogo, na sequência final, ali nos 2-3 minutos finais, o Spurs com dificuldade de pegar um rebote defensivo ali, de fazer a coisa certa, evitar turnover. Acho que no final pesou um pouco a experiência mesmo do Knicks ali, e aquela necessidade do time que sabe que é um contender e que tem que buscar o resultado, arrancar a vitória de algum jeito. E o Knicks foi lá e fez isso. Né? Não foi, sei lá, a melhor partida do Jalen Brunson. O Cat já teve outros jogos muito melhores também. Mas alguém foi lá e conseguiu arrancar a vitória do jeito que deu para ser. Né? O Game Chart aí, como se quiser botar aí, isso, dá para ver que foi bem equilibrado. Né? Foram 12 vezes o jogo ficou empatado, 20 mudanças de liderança. O jogo foi realmente tipo, lá e cá. O Spurs claramente abriu mais vantagem em alguns momentos, mas sempre, né? E isso foi uma questão que aconteceu que foi comentado no final do jogo, né? O Embi falou, até deu uma polêmicazinha porque ele falou que o Knicks não ganhou sem merecer, um negócio assim, que foi porque eles não souberam fechar o jogo e tal. Não mentiu, né? Mas o Chris Paul também veio com um papo dizer assim, ó, a gente tem que parar com essa história de time jovem. A gente todo mundo aqui é atleta igual a todo mundo, então vamos parar com essa história e tal. Então rolou um pouco esse ruído aí, né, na comunicação, mas e realmente o gráfico mostra que assim, não foi como se o Spurs tivesse dominado a partida inteira e não soubesse fechar. Né? Então, o Spurs teve chance de sair com a vitória. Poderia ter acontecido, né? E agora eu acho que essa declaração do Chris Paul, que tu trouxesse aí, eu acho que mostra bem assim porque esse time precisava de Chris Paul. E, tipo assim, especialmente num jogo como esse, sabe? Numa ocasião como essa, primeiro Natal desse time jogando, né? Que provavelmente vai ser o primeiro de muitos natais, né? Então, assim, é um grande holofote, é uma derrota chata, é uma derrota mesmo para justamente acabar com essa história de time jovem, de um jeito ou de outro, sabe? Tipo assim, por mal mesmo, com a derrota, engolir seco, e ano que vem voltar pro Natal mais preparado para matar o jogo e para vir para a temporada sem essa de time jovem, de um time que, né, tá brigando, e não digo nem para a temporada que vem, mas até para o final dessa mesmo, assim. Lá no começo da temporada a gente falou dos Spurs, né, nos nossos previews e tudo mais. Eu até apontei, no começo da temporada, eu estava lembrando disso esses dias, apontei o Spurs como um time que poderia ganhar a Copa NBA, né, que chegava como candidato, lá no nosso terceiro programa. Não, então, mas eu falei que o que eu falei na época não se aplicou para a Copa, mas se aplicou para a temporada, porque assim, eu disse que ia ser um time melhor do que se esperava, sabe? E o Spurs está aí beirando aí os 50%, né? Ô Pedro, com chance real de pegar desculpa te atrapalhar. Não, vai lá. Mas você falou exatamente do Sohan, e eu gostei muito dele ontem, velho. Ele é um cara que, para mim, complementa muito bem o Embi, porque o Embi, ele tem um pouco dessa
a versão ao garrafão, apesar do tamanho dele. E o Sohan é o contrário. Ele é um cara que não tem medo de nada, velho. Ele é um cara que vai pro pau e não tá nem aí, velho. Então eu acho que ele pode ser uma figura muito relevante nessa montagem do elenco do Spurs. Não montagem, né? O time já tá montado, digamos assim, mas ao redor deles. Não tô dizendo que Sohan é um cara introcável, uma estrela, etc. Mas ele parece uma dupla muito boa pro Embiid poder jogar com ele, sabe? E olhando ontem a performance do time como um todo, o time precisa de uma profundidade muito grande ainda. Ninguém do banco veio com relevância, né? A gente tá vendo aí um cara como Julian Champagne ganhando tempo demais, e ele não é esse cara que vai entregar. Tem partidas muito boas, tem tido partidas muito boas, mas não é aquele cara que a gente vai dizer, bicho, você entrega como se fosse um sexto homem do ano aí. Não, não é, né? E até mesmo ainda aquele velho buraco de ter Harrison Barnes como time titular, né? Que é uma coisa que acaba agregando pouco no sentido de construção toda, porque você está tendo um Vessel, você está tendo um Keldon Johnson, você está tendo um Harrison Barnes, até o Champagne, por exemplo, e não está tendo tanta contribuição em outras áreas, né? Ontem o Stephon Castle, como novato, ainda não apareceu muito também, né? Não sei se sentiu um pouco o peso. Querendo ou não, a gente nunca considera isso, né? Mas jogar no Madison Square Garden, no Natal, né? Não é para qualquer um, né? O cara no primeiro ano realizar isso não é uma coisa que tá todo mundo pronto, não, tá? É um palco que as grandes estrelas amam, né? Todo mundo teve grandes jogos lá, né? Kobe, LeBron, etc. Toda grande estrela, Jordan, nem se fala, né? Mas não é uma coisa que tá todo mundo pronto, né? E ontem o Embiid mostrou que já tá pronto nessa cabeça aí, velho. O jogo dele foi muito bom ontem. Muito bom. A gente pode fazer essas ressalvas. A crítica que sobrou hoje é fazer o Embiid essa quantidade de 3 que ele tá chutando. É o que o pessoal consegue criticar hoje. Mas se ele tá chutando bem, paciência. Talvez faça um pouco mais de falta dele ser uma presença um pouco mais presente é horrível, né? Mas mais pujante ali perto do garrafão, porque é um cara que se levantar o braço tá na cesta, né? Mas um jogo do Spurs ontem que eu se eu fosse torcedor do Spurs eu estaria muito muito animado com o futuro assim, porque como o Pedro falou, talvez jogue muitas partidas aí no futuro. Quem sabe ano que vem o jogo do Natal do Dallas seja Dallas e Spurs. Só para completar aí, João, desculpa, ia falar a statline do Wembanyama no jogo de ontem, né? Foram 42 pontos, né? Ele arremessou 31 bolas, né? E sendo que foram 16 bolas de 3, né? Então aí confirmando o que o João estava dizendo, né? E 16 rebotes defensivos, mais 2 rebotes ofensivos, 4 assistências, né? 4 blocos. Então, é um cara que preenche demais essas estatísticas, né? E sobre essa questão dele não estar tanto assim dentro do garrafão, João, eu fico me perguntando já, até depois de ver aquela declaração do Ja Morant tempo atrás, que ele não ia mais enterrar. Tipo assim, se os jogadores não estão, de uma maneira geral, tentando evitar mesmo esse contato ali, por questão de durabilidade mesmo, sabe? De estender a carreira, evitar lesões. E sabendo que o jogo hoje em dia ele é muito corrido, né? Do cara tem que estar para lá e para cá na transição toda hora, ele evita esse contato ali de estar dentro do garrafão, naquela briga, naquela batalha, e tá realmente tentando, né? É uma questão física de economia mesmo, sabe? Me pergunto se não é uma ideia, até pelo Ibaniama ainda não ser, né? Ou não ter tá só a capa, né? Ele ainda não foi preenchido de massa muscular mesmo, assim, né? Então, enquanto ele não vira um atleta muito forte, assim, para estar se estapeando dentro do garrafão, talvez seja esse mesmo que a gente vai ver, né? E ele, aproveitando também para não deixar passar, né? Ele é o cara que chegou se não me engano, 100 bolas de 3 concretizadas na NBA, sei lá quantas bolas, mais rápido que o Steph Curry, né? Eu tenho estatística 200 bolas de 3, não é isso? Mais rápido que o Steph Curry, né? Então, assim... Eu só ia comentar que o João foi muito feliz, como dizem, né? Foi muito feliz no comentário dele de Sohan. E assim, eu acho que a temporada que Sohan tá tendo agora comprova como o ano passado o Spurs foi um experimento totalmente bizarro e totalmente desnecessário. Porque fizeram aquela coisa dele jogar de armador metade da temporada. E assim, simplesmente a gente tá vendo agora assim, que ele não precisa fazer isso. Ele tá com a mesma minutagem do ano passado e tá praticamente com o mesmo número de assistências, tá pegando mais rebotes. Ontem ele chutou bem pra caceta, chutou 3 de 3 de 3 pontos, mas ele tá chutando muito mal 3 pontos. E o interessante é isso, ele não precisa chutar 3 pontos, né? Porque ele pode ser esse cara físico que vai fazer isso que você tá falando aí, que o Embiid não quer, ou talvez não seja melhor ele fazer ainda, de brigar lá embaixo, né? De entrar no pau lá, tá pegando muito mais rebote.
E ele tem uma coisa, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que observar nos jogadores. Quando o cara vai limpando o jogo dele. O que é que aconteceu, por exemplo? Ele continua chutando mal 3 pontos como ele chutou ano passado. Só que ele reduziu a quantidade de bolas de 3 pontos que ele tenta. Então, ano passado ele estava tentando 3 bolas, agora ele está tentando menos de 2. Então, assim, e a eficiência dele aumentou muito. Ele está pontuando muito mais. Quer dizer, está se encaixando muito bem. E a presença do Chris Paul, que as pessoas às vezes ficam só olhando, o cara tá fazendo 10 pontos por jogo, deu 3, 4 assistências, mas não é isso, é tipo, como o cara torna aqueles outros jogadores funcionais, o conjunto funcional, né? Ele é uma peça que quando ele entra, o resto do conjunto passa a funcionar bem. Então, assim, não precisa ele estar fazendo diretamente as coisas, dando assistência, fazendo... O fato de que ele é o cara que pode trazer a bola, que vai ser seguro, não vai perder a bola por qualquer coisa. O fato de que ele é o cara que é capaz de fazer um pick and roll. Não precisa de Sohan tá fazendo um pick and roll com ninguém, sabe? Então, esse tipo de coisa tornou o Spurs um time muito mais funcional. E sabe o que me assusta no Spurs? Eles podem fazer várias trocas que vão deixar eles muito melhores. Imagina se eles podem trocar, por exemplo, Keldon Johnson por Cam Johnson. Ou podem trocar Butler. O Vassell, que tá voltando ainda de lesão e parece que não tá muito legal. Você pode ficar com um desses dois caras, que são meio redundantes, e traz um outro cara muito melhor, sabe? Tipo, e aí eles têm um monte de gente no banco. O Collins é salário aí que tá disponível, porque eles não... ele saiu da rotação. Ele até deu uma entrevista essa semana falando que não interessa. Eu admiro o cara, ele é extremamente profissional. Ele falou... Não interessa se eu tô jogando ou não. Acho que todo jogador que tá em coisa tem que estar pronto para entrar. E na hora que, se eu não vou jogar nenhuma partida, não interessa, eu tenho que estar pronto para entrar na hora que chamarem para jogar. E esse tipo de jogador é importante você ter no elenco também. Cara que tá no banco achando que tem que estar titular é complicado. Acaba atrapalhando. Enfim, só para terminar os Spurs foi isso aí. Não sei se vocês... O Knicks eu acho que meio que já tá se conformando com o que a gente esperava, né? O que faltava era isso aí que você falou. Era Bridges... mostrar que ele pode ser esse cara que pode assumir a pontuação numa noite. Eu esperava bastante dele no Brooklyn, infelizmente ele deu uma caída. Ele deu uma caída na temporada que ele teve completa, né? Na temporada que ele teve, quando ele veio do Suns, ele teve uma temporada para All-Star, pô. Assim, quando ele chegou do Suns, o resto da temporada ele teve média de quase 27 pontos por jogo. Então, assim, eu acho que foi mais o lance do que o Nets estava muito... né, zoado com o Jack Vaughan e tal, tava o clima muito ruim, e quando eles realmente disseram, não, vai ser, tipo, implodir isso aqui, vamos ficar com os caras aqui, fazer aquele time underdog, vamos trazer um técnico novo, tá funcionando legal agora, mas ele pegou um período meio ruim, em que o cara... ele no Suns, ele era um cara two-way, né? O cara dos dois lados da quadra, no sentido de dois lados da quadra, defendia e atacava, e eu acho que ele sendo esse cara no Knicks tá muito bom, e alguma noite perdida ele meter 30 pontos, ajuda pra cacete, velho. Eu vi alguém falando, não vou me recordar agora do nome do camarada, que foi no podcast do Kevin O'Connor na semana passada, ele falando do Michael Bridges como um cara que ele estava atravessando uma espécie de crise de identidade, justamente por isso que ele estava falando, sabe? Porque tipo, no Santos o papel dele era muito definido, de ser o defensor, de pegar aquela tarefa defensiva difícil, matar a bola de 3, enfim. E ele chega no Nets, e aí ele tem aquela temporada que ele é meio que quase All-Star, né? Que tipo, mata a bola no final de jogo, e tipo, assume a responsabilidade ofensiva e tal. Então ele chega no Knicks meio que tipo, o que eu preciso fazer aqui nesse time agora, né? Então, meu papel defensivo vai ser mais importante, o ofensivo, né? Então, até ele realmente encontrar esse equilíbrio, né? E dosando um pouco os arremessos, dosando o esforço na defesa e tudo mais, levou um tempinho, mas ele vai se mostrando, né? Ser o jogador que todo mundo esperava que ele fosse. Faz sentido, porque você tem o Ononobi, que é um defensor melhor que ele, você tem Hart, que é um defensor melhor que ele, você tem Brunson, que é um pontuador melhor que ele, você tem Cat, que é um pontuador melhor que ele. Então, tipo, o que é que o cara tá, né, fazendo exatamente ali? É porque também o Knicks pagou muito caro por ele, mas ele seria um cara que poderia muito bem sair do banco, bicho, assim, tá, sabe? Tipo, aí esse tipo de cara você acabou botando como titular sempre. Mas o Knicks é um time extremamente top heavy, né, como a gente chama. Tem muita gente no time titular pesada, e que funciona com o Tibbs, porque o Tibbs só joga tipo 6 caras por jogo, né? Então, mas fora isso, assim, eu acho que é um cara bem que colaboraria saindo de qualquer lugar, saindo do banco. Ele, se precisar pontuar, ele pontua, se precisar defender, ele defende. E o clima tá favorável para ele lá, né? O bom foi isso, ele teve tempo de se adequar tirando a derrota do Knicks na Copa.
para o Atlanta, não teve grandes decepções do Knicks essa temporada, né? Teve algumas derrotas aí perdidas que não foram, mas o Knicks tá em terceiro, sei lá, no leste. Né? É o esperado, tá dentro do esperado, assim, né? E só pra gente encerrar o Knicks e passar pro próximo jogo, né? Mas eu recebi agora há pouco a newsletter do Basketball Reference, que entrou na discussão ali, né? Aquela famosa discussão de MVP, né? Ele tá ali sendo. Quando eles têm um MVP Predictor, né? Uma previsão do MVP, Cat aparece ali em quinto lugar agora ali com 9% de chance e tal. Então ele tá fazendo uma temporada realmente para ficar de olho, né? E jogando em Nova York, né? Com os holofotes todos. Vai que acontece aí, né? Mas da parte do Knicks é isso aí. Uma vitória arrancada. E depois teve esse jogo seguinte aí, entre o Dallas Mavericks e o Minnesota Timberwolves, sem querer cortar. Se quiserem comentar mais sobre esse jogo, fiquem à vontade, mas por mim já podemos passar para o próximo. Bom, próximo jogo, eu acho que ele foi muito mais comentado pela lesão de Luka Doncic do que pelo jogo em si, né? Tem várias semanas fora, né? O Luka agora. Isso, uma lesão na panturrilha, né? Uma lesão que ele já teve no passado. E até o Luka se machucar, ele sair de quadra, os Mavericks estavam tendo claras dificuldades, né? Estavam correndo atrás do placar. Tinham encostado minutos antes, mas depois os Timberwolves abriram uma vantagem ali de cerca de 8 a 9 pontos. E quando o Lucas saiu, foi o momento assim que eu disse pra mim mesmo, pronto. Agora eu vou poder descer da bike aqui e tomar um banho, porque esse jogo eu vou acompanhar de rabo de olho agora, vou aproveitar para almoçar, porque já era. Esse jogo sim, ficou claro que o Wolves para mim dominou a partida. Assim, quando não estava bem no ataque, eles seguraram na defesa. Em geral, eles estavam bem nos dois lados da quadra. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui. Lucas saiu mais ou menos aqui, ó. Faltava 2 minutos para terminar o segundo quarto. Então, assim, já estava uma vantagem, já estava uma tendência de crescimento da vantagem do Wolves que já estava dominando. Então, assim, ele só saiu, mas só colaborou para, né, para confirmar o que já estava aparecendo, porque quando você está tendo uma partida boa de Dante, Randall, uma coisa muito interessante que para mim que foi o fato notório da partida é que se falou muito que a bola estava parando muito no ataque do Wolves. E porque Randall segura muita bola, né? Foi uma indireta de fit também para Randall e para às vezes Ant também tem um pouco isso. Mas Randall ontem teve a maior marca de assistência dele na temporada, 8 assistências. Eu fui ver as assistências, fui assistir depois só as assistências para ver o que ele tinha feito, porque às vezes é tipo, o cara não conseguiu infiltrar e tipo jogar para quem tá perto, sabe? Mas não, algumas foram realmente playmaking mesmo assim, tipo, ele infiltrou já vendo quem era que tava cortando, tal. Algumas foram um handoffzinho, mas assim, 8 assistências, um cara que tem sido acusado de segurar muito o ataque, tá aí, ele tem mesmo essa tendência. Eu acho que foi uma boa prova, e pode ser aqueles jogos de virada de chave, né? Assim como foi também aquele jogo do Clippers, né? Que o Wolves ganhou em casa, agora também pode ser um jogo de virada de chave pro Wolves, tipo, ok, a gente consegue ter ataque suficiente, porque também não foi um super ataque, não foi um ataque maravilhoso, mas eles seguraram o ataque do Dallas, porque quanto é que foi o placar mesmo? 99? 105 a 99. 99, eles seguraram o Dallas em 99 pontos, a média do Dallas é 118 pontos. Lembrando, então, assim, né, que esse é um placar altamente enganador, né? Que teve um momento 28 pontos de liderança. Sim. Pois no quarto período o Kyrie Irving ainda foi buscar ali, né? O Mavericks ainda cresceu no jogo ali, ficou por uma posse em algum dado momento ali, mas também o Mavericks também teve uma dificuldade grande. Eu tenho um amigo, eu já citei ele várias vezes aqui, Everton, né? Que recebeu a gente lá no Viela, na nossa confraternização, que torce pro Mavericks. E ele é muito crítico do Jason Kidd. Ele diz que o Mavericks ele é aquele time que o treinador é o técnico dos jogadores, assim, né? Que deixa resolver na hora, deixa o talento resolver e não tem estratégia, né? E acho que no jogo como esse... não é técnico. Pois é, no jogo como esse fica difícil discordar do meu amigo Everton, né? Porque... Ele é mais ou menos o Doc Rivers que não ganhou títulos. Pois é, assim, fica geralmente quando o Mavericks chega nesse final de jogo assim, e ontem foi uma amostra um pouco disso, né? Fica um pouco bagunçado, os jogadores meio que sem saber o que fazer, muitos turnovers bobos no final da partida, e nessa hora que parece que o Mavericks ele remou, nadou, chegou e morreu na praia, né? Basicamente, porque teve uma chance de revirar o jogo e não conseguiu, né? Mas eu acho que para
falar do Randall, né, que Herbert tava falando, é um cara que eu vou confessar que eu acho muito irritante de ver ele jogando, velho. É um cara que ele prende muita bola. Eu tava até checando isso agora aqui. Em termos de usage rate no jogo de ontem, Herbert, no Minnesota Timberwolves... Pedro, deixa irritante ver Julius Randle hoje. Eu queria ver você assistindo ele no Lakers como Nossa novato. senhora, velho. Bicho, ó, 32%. É impressionante, assim, como o Randle é um cara que 32% de usage evoluiu para pouco, né? Ant e 27,3% de usage para Randall. Então, assim, ele prende a bola, o jogo fica amarrado, ele fica tentando arremessos difíceis, né? De virando em cima da marcação, aquele face-up às vezes. É um estilo de jogo. E aí eu acho também, Beto, quando o jogo fica amarrado, assim, quando o Minnesota entra nesse elemento assim, de amarrar o jogo, aí termina que fica bom para ter o Randall em quadra, né? Porque aí ele vai contribuir nessa amarração e o jogo fica amarrado ali e o Wolves vai fazendo aquele ritmo que eles conseguem fazer de deixar o jogo mais lento e segurar o adversário. Então, ontem foi um jogo que a coisa deu certo pro Wolves, né? Ant jogou muito bem também, né? Começou o jogo logo matando bola de tudo que é lado e tipo, foi para 26 pontos, né? E chegou no final do jogo também, definiu o jogo com a bandeja, né? Então, assim, ontem ele realmente, se a ideia era promover ele como a face da liga, eu acho que funcionou. Foi curioso que o Minot teve minutos, né? Um jogo importante. Ele não vem jogando, mas ele teve assim 5 minutos, parece pouca coisa, mas ele teve várias. Ele estava aparecendo no jogo, sabe? Eu achei interessante porque ele é mais ou menos como mais um Nickeil Alexander Walker, mais um Jaden McDaniels. Ele não é tão bom defensor como o McDaniels, mas assim, ele é mais como o Alexander Walker, né? Ele que é um ala alto que às vezes acerta a bola de 3, às vezes não acerta, mas corta para cesta. Então foi um elemento meio curioso de ver. A gente vê que a pontuação também do Minnesota foi baixa, né? Tá aí o McDaniels 5 pontos. Isso é um problema, esse é um problema. O Reed não tem pontuado muito nesse ano, ele não está pontuando tanto quanto ele estava pontuando no ano passado. Tem a grande questão aí, eu acho que de Randall ainda, é a questão do... Assim, eu queria fazer um vídeo sobre isso, eu não vou falar aqui, mas as pessoas têm que entender que muita gente falando, não, é claro que tá muito claro que o Knicks ganhou a troca, mas nunca foi uma troca para tipo valor por valor. A intenção do Wolves não era tipo, eu vou pegar um jogador, eu vou pegar o mesmo valor de Cat e a gente vai continuar com o mesmo desempenho. Não era isso. O Randall é um salário expirante, eles queriam Donte DiVincenzo, o salário de Cat ele vai estar ganhando 61 milhões daqui a 2 anos, e ele é o segundo melhor jogador do Knicks, talvez daqui para lá já chegue o terceiro, sei lá. Então, assim, foi uma questão estratégica de financiamento de um time que estava completamente engessado, com 3 salários altos, com a extensão de Anthony Edwards entrando, com o Cat sendo o segundo melhor jogador do time, e você vai estar pagando a ele o maior salário do time. Então, assim, foi um movimento de flexibilidade, as pessoas têm que entender isso, não foi um movimento de talentos. Tipo, mas ainda assim tem a questão de PR, você não pode trocar o seu melhor jogador, o cara que era o franchise player até 2 anos atrás, por qualquer coisa. Então trouxeram um All-Star, que é Randall, mas a real é que Randall devia estar saindo do banco e quem devia estar iniciando era Naz Reid, que ele tem um encaixe muito melhor com os outros caras. Né? Eu acho que Naz Reid estaria produzindo melhor também se não tivesse tendo que ser esse cara que sai do banco para pontuar. Então, tipo, eu acho que poderia estar funcionando melhor, mas eu acho que o Wolves ainda está num modo, tipo, vamos ver qual é a de Randall. Não por coincidência, essa semana se falou em que ele poderia ser trocado e que os executivos estavam falando que ele poderia acabar sendo trocado e tal. Eu acho que o Wolves ainda está pensando nisso, porque ele é um salário expirante grande, e acho que ele ganha 33 milhões. Seria e vai ter um aluguel para qualquer time que pegar aluguel, ele, né? Exatamente. Então, para quem é que você vai, né? Tipo, você pode conseguir alguém com esse, sei lá, vai que você consegue jogar ele pro Portland e pegar Anthony Simons, sei lá, você consegue jogar pro Pelicans e pegar Ingram, sei lá, algum cara que encaixe melhor. Então, assim, ainda dá para ele ser trocado, mas ainda estão vendo. Tipo, se vai que de repente, porque quer que não, ele foi All-Star e ele é um cara que vai elevar o piso do seu time no ataque. Assim, ele é um cara que ataca, ele é um cara que finaliza bem, um cara que faz várias coisas, e ele tem um problema também que o Wolves tem dificuldade na meia quadra para criar por causa desses espaçamentos. E ele é um cara, aquele cara que pega a bola e vem batendo. Não é um cara que puxa contra-ataque, não é um cara que é muito de acelerar. E como tu falou, quando o jogo vai pra lama e o Wolves tem que lutar na meia quadra com a meia quadra, ok, ele vai conseguir criar algumas coisas ali, mas às vezes o Wolves precisa começar a acelerar um pouquinho o jogo e ele não é um cara que favorece isso. Um cara que segura muita bola, não acelera,
Enfim. Então, acho que o Wolves está meio que vendo qual é ainda. Eu acho que a temporada para eles está meio difícil de conseguir chegar ao patamar que eles estavam, mas foi uma boa apresentação. Eu achei uma apresentação boa de cabo a rabo. Todos de Vincenzo jogando bem, meio que lampejos do que ele sempre foi, e pode ser no Wolves. Então, e do lado do Dallas, pô, eu acho que a gente pode mostrar aqui o coisa, né? Teve Irving com 39 pontos, teve uma hora que ele entrou no modo Uncle Drew lá e que tava endemoniado, fazendo tudo. Mas faltou também um pouco de pontuação, né? Klay Thompson continua jogando bem, mas faltou. Arremessou muito mal, saiu, né? Aí que faltou mais ataque mesmo. E o Dallas é um time que precisa de ataque, não é um time que defende pra cacete. Então, assim, é um time que vai atacar muito e precisa da defesa tá ok para poder eles ganharem, né? O Mavis arremessou ontem 37%, né? 16 de 43 de quadra. De um ida e voltou ao normal, 0 de 7. Ô, Pedro, eu acho assim, só 2 pontos. 2 pontos não, acho que vão ser mais pontos. Essa coisa do Randall, a gente falou lá, quem ouviu a gente, inclusive a gente tava já nos apoiadores na época, se eu não me engano, no Clube 93, não lembro. Mas é claramente uma troca que não faz sentido do talento por talento. A gente falou até no imbróglio da venda da franquia. Como o Anthony Towns é muito mais problemático para se manter ao longo prazo do que o Randall. Só que aí tem um problema de timing, né? E aí é simplesmente azar da vida, né? Não é nada que alguém possa controlar, que é o time estar sendo vendido no momento que eles acabaram de chegar na Conferência Oeste, na final da Conferência Oeste. E o Oeste tem um ponto que todo mundo sabe, que é matador, meu amigo. Ele não diz assim, ô Eber, que você quer chegar de novo no final da conferência? Coloca aí Julius Randle, que vai dar bom, meu amigo. Não é assim. E provavelmente não vai acontecer como esse time hoje, ele não é um time de final, não é sequer um time de semifinal de Conferência Oeste, né? Então tem outros problemas. Tem o Mike Conley, por exemplo, que acabou a gasolina finalmente, né? Assim, vai ter um ou outro jogo porque ele é muito talentoso e tudo mais, mas já são 15, 16, 17 anos na liga, então nem todo mundo é LeBron James, nem todo mundo vai conseguir performar até o último momento que ele pisar em quadra, né? Então a ausência do Conley também, não a ausência, né? A ausência da capacidade dele de ser um armador de alto nível, se a gente for pensar nos titulares, talvez ele seja um dos piores da liga hoje, assim. Poxa, dificulta muito um time que acabou de pegar o Randall, né? Então você falou de diversos problemas de ele ficar demais com a bola, e aí já tem o Anthony Edwards que fica demais com a bola, e aí o teu complemento de ataque é Rudy Gobert, que, meu Deus do céu, né? Então é uma coisa que realmente a mecânica ali não funciona, né? Então o Finch tem um desafio grande, né? E você falou aí do Josh Minot, já eu vejo um pouco como uma tentativa ali de achar alguma coisa, mas é o que você disse, o perfil não é o perfil que o time precisa no momento, né? O perfil que o time precisava no momento acabou não correspondendo tanto aí como a gente imaginava, que é o Donte DiVincenzo, né? Ele poderia estar sendo esse cara que vem do banco e mete 15, 18, por que não 20 pontos como o DeAndre Hunter está fazendo em Atlanta, né? E aí, não sei por que diabos ele também não conseguiu se ajustar. Na época a gente disse que era o ponto positivo, muita gente disse isso, que o Minnesota ganhou por causa da ida dele, ganhou a troca, né? Nessa tentativa de sempre comparar quem ganha ou não uma troca, né? Mas o time hoje tá disfuncional e o mesmo serve para o Dallas, né? Os Dallas, agora você olha sem Luka, aí é Kyrie Ball, né? E aí a gente olha o box score e vê o jogo, e aí a gente vê Maxi Kleber jogando 23 minutos, velho. Você não tem como 2024 ser um time que quer chegar de novo na final de Conferência Oeste e tá Maxi Kleber jogando 23 minutos numa partida, tá? É simplesmente um cara que não se mantém em quadra por esse tempo sem você ter muito problema, né? Então nem viu o plus-minus dele. Ele teve um plus-minus bom até. Exato, mas num jogo que você precisa ter ataque, porque sua principal estrela morreu no jogo, aí você tem que jogar 23 minutos de Max Kleber. Um time que na temporada passada subiu porque tinha uma defesa boa, alguma coisa se perdeu aí no caminho, né? Não sei o que é que Jason Kidd fez, o que é que ele deixou de fazer, muito provavelmente deixou de fazer, né? Mas esse time tá meio também sambando em alguns momentos, né? Em que pese a campanha do Dallas é muito melhor do que a campanha do Minnesota até agora, né? Tem que ver quanto tempo Luka vai perder, mas para mim é um time que, apesar da campanha muito boa,
parece ainda precisar de algumas soluções, né? Então a gente está falando de 2 times, já pensando daqui a um mês e meio, que provavelmente vão estar ativos na trade deadline, né? Porque precisam pensar em coisas maiores para pegar aí o Oklahoma, para bater até mesmo um Houston, que a meu ver está jogando melhor nesse momento, e obviamente pegar um Denver que no meio do caminho, apesar de não estar mil maravilhas, vai ter Jokic enchendo seu saco nos playoffs, né? Então são times aí que a gente tem que pensar muito direitinho. Sobre o Dallas, a única coisa que eu diria é que quem mais sofreu quem mais sofre com a ausência de Lucas são os 2 pivôs, que são ótimos, que é Lively e Gafford. Gafford ficou zerado ontem, que é raro de acontecer. Ele é um ótimo jogador, mas ele precisa de ser acionado. Ele precisa de alguém que faça pick and roll com ele precisa de alguém que dê o passe para ele. E ele jogou só 13 minutos, né? Você tem um cara como o Gafford. Ok, na carreira toda ele joga 20 minutos. É estranho ele ter jogado só 13 minutos, né? Eu acho que foi você tá subutilizando ele, né? E o Lively também jogou. O Lively teve uma hora que deu uma torcida no pé também, deu um susto lá na galera. Mas assim, 6 pontos só também. E aí vem um problema. Eu acho que Kyrie não é muito esse cara. Kyrie é um armador pontuador, né? Score first, sem dúvida. O Luka é um cara completo, né? All around, no ataque, faz tudo. O Dinwiddie é um cara mais pontuador também. E o Dinwiddie ficou zerado. Então, assim, quem é que vai fazer pick and roll com esses caras, né? Eu acho que vai acabar que eles vão, nesse tipo de situação, eles vão acabar tendo que pontuar putback, né? Tipo, pegando rebote ofensivo, ou então cortando para cesta. Mas assim, não tem ninguém para criar com eles, especificamente. E aí eu acho que, tipo, o Dallas poderia, por exemplo, sei lá, ir atrás de um Micic, tá ligado? De um cara que tá encostado, um armador mais tradicional. O Dallas não é um time que joga de correria, então também é um time que joga na meia quadra. E acabou que meia quadra por meia quadra aconteceu o que tu falou, né? Favoreceu o Wolves, porque o Wolves, tipo, ok, vocês vão jogar com a gente sempre com a defesa postada, então beleza, a gente vai jogar na lama aqui e vocês não vão fazer nada. E aí eu tirei uma onda com o Dinwiddie, mas ele vinha jogando bem nessa temporada, acho que em comparação com os últimos anos, mas ele é meio que um Kyrie dos pobres, né? Tipo assim, ele é um cara que também é para pontuar, é para chutar, ele não... mas dos pobres valendo, né? Assim, ele já tá mais pro final da carreira, né? E assim, ele até falou isso quando deu uma entrevista agora recente sobre o Nets, né? Que ele criticou pra cacete o tempo que ele passou no Nets, que ele falou que pediram a ele para valorizar os outros caras e que ele não é muito esse cara, ele é um cara para pontuar e tal. E realmente, ele vinha fazendo essa função aí no Dallas. Mas vamos combinar que foi um jogo meio atípico pro Dallas, né? O Clipper tá jogando, acho que foi, sei lá, 3 partidas que ele jogou na temporada. Não sei, porque quem vinha jogando era o Prosper, né? O Max, jovem. né? O Max Prosper. Max Prosper, e o Kleber não vinha jogando, ele jogou a partida passada, acertou uma de 3 pontos, essa partida agora ele jogou também, mas eu não acho que ele vai ficar jogando muito tempo não. Talvez seja até botando ele na vitrine, né, porque ele tem um salário de 11 milhões, se alguém ver assim, esse cara ainda pode jogar, né, sei lá, vamos botar ele aqui para jogar com Schroeder, sei lá, colega da seleção alemã, sei lá, alguma coisa assim, sabe, tipo, então 11 milhões, dá para trocar por alguma coisa. Pra não me prolongar muito também no jogo, né? Pra gente passar pro próximo já. Falamos demais já desse jogo. Já estamos com 800 horas eu falei que o Mavis, a gente tá com agora 58 minutos, completando 1 hora. O Mavis, eu falei que ele arremessou 37%, foi de 3, isso, tá? De quadra foi 41%, que também foi uma marca baixa, né? O Mavis, ele ontem só teve 2 jogadores aí, além do Kyrie, né? 3 jogadores, aliás, com dígitos duplos, né? Quentin Grimes, que apesar dos 10 pontos, teve um plus-minus de menos 10. Assim, ele jogou num momento bem caótico aí. E o próprio Luka, que fez 14 antes de sair, né? Tava jogando muito bem, matando umas bolinhas e tal. Então, assim, foi um jogo muito abaixo ofensivamente pro Mavis, né? Claro que isso tem mérito do Wolves, né? Pela defesa que eles conseguem fazer. Mas o Mavis também, né? Desperdiçou algumas boas oportunidades, tanto nos rebotes também, né? Como eu já disse no final do jogo, dificuldade muito grande de manter a posse, muitos turnovers bobos. Teve um final do jogo lá que o Derek Lively saiu batendo bola, cometeu um turnover, saiu uma bagunça, um caos generalizado, né? E aí que falta o comando, né? Que a gente estava falando antes. Então, quanto à sequência para o Mavis aí, sem Luka, né? Por algumas semanas, eu confesso que eu não sei agora o calendário, né? Como é que tá a vida do Mavis aí para essas próximas semanas, mas o Mavis já passou um bom período sem Luka nessa temporada. E assim, digamos que fica. Eles conseguem se virar, né? Tem um elenco de apoio legal, tem Kyrie Irving, tem Klay Thompson, tem o PJ Washington jogando muito bem. Então, assim, eles têm conseguido se virar. E acho que talvez até. Não, eu não vou dizer que fica mais
a dinâmica fica mais, talvez, unidimensional e simples, no sentido de ser mais, assim, é Kyrie com a bola e tudo vai ser a partir daí. Não tem essa coisa do Kyrie, do Luka, e com o Klay Thompson e tal, fica um pouco menos elaborado, né? E talvez isso simplifique de alguma maneira. Mas o Mavis eu acho que vai conseguir se segurar bem aí. Agora, realmente, como vocês falaram, ainda precisa evoluir muito, né? Para atingir o que se espera deles, né? O que eles atingiram na temporada passada. E eles precisam realmente crescer ainda e se encaixar muito mais para poder brigar a sério mesmo pelo título da conferência. Os próximos, perguntou aí da série, os próximos 4 jogos deles são 4 jogos no Oeste, todos fora de casa. Contra times. O único jogo fácil, eu acho que é o Blazers. Eu só ia comentar isso, tu falou do Pega o Grimes. Lakers, não? Isso. Não pega o Lakers, não. Tu falou do Grimes, eu só ia comentar aqui. Ele tá aqui, ó. Não tá aparecendo meu mouse, mas ele tá bem no meio aí da imagem. Se quiser do lado descer um pouquinho para a imagem, ou consegue descer? Aí descer mais um pouquinho. Pronto. Perfeito. Pronto, ele tá bem aqui no meio Ali na esquerda de Gobert. Isso, a esquerda de Gobert. E eu tava comentando aí que o ataque do Wolves é muito deficiente, todo mundo sabe. Mas vê como o Dallas facilitou, bicho. Você tinha um mismatch ali de Kyrie com Randall. Sim. Aí Gobert foi para cima, fechou o espaçamento. E os caras do Dallas fecharam o garrafão por nenhum motivo. Tipo, por que você vai estar preocupado com o Gobert finalizando dentro do garrafão? Tipo, mandando os caras pequenos para marcar isso. Tipo, aí quer dizer, eles carregaram o garrafão, deixaram 2 caras. Resultado, essa bola aí terminou com uma bola de 3 pontos de Alexander Walker ali na ponta. Porque aí Randall mandou a bola para Conley girou para Alexander Walker e os caras estão muito longe para marcar. Quer dizer, facilitou pra cacete, né? Então, assim, Grimes foi ruim, ficou com menos 10 também por causa disso, porque ele na defesa ele tava muito mal. Era isso que eu ia comentar só. Bom, então vamos ao principal jogo da rodada de Natal, né? Tô brincando. Vamos lá para Celtics e Sixers. O Celtics decidiu entrar aí. O campeão perdeu, né? Assim, eu tô tirando não. Um dos meus sonhos é conseguir ver o Sixers ser campeão uma vez, pelo menos antes de eu morrer, né? Porque a outra vez foi antes de eu nascer. Então, a cidade da Filadélfia, a gente brinca que Cleveland é um poço de tristeza esportiva, né? Mas a cidade da Filadélfia também tem um pouquinho disso aí, né? Porque os caras sofrem, né? São malucos pelos seus times, né? Teve o Eagles recentemente que ganhou, né? Teve Super Bowl. Que nunca tinha ganho, né? Então, assim, mas eles também gostam de perder de formas de quebrar o coração, né? Então, não vai ser esse ano, provavelmente, que isso vai acontecer, mas para um time que se esperava tanto, que começou tão mal, ganha a partida de ontem, pode ser, como é que eu vou dizer? Não vai ser um turnaround, porque eu acho que o time vem melhorando com o passar da temporada, com o passar do tempo. Mas a partida de ontem foi assim, um aviso, a gente pode ser isso aqui ou até melhor. Celtic jogou mal ontem? Jogou. Se esperava mais de Boston ontem, com certeza. Parecia que os caras estavam com a ceia de peru ainda meio entalada. Mas os Celtics, no terceiro quarto, lideraram a partida. Parecia que engatar, que iam segurar o resto do jogo. Mas os Sixers, principalmente o senhor Tyrese Maxey, que é o motor dessa equipe hoje em dia, não tem o que discutir, colocou debaixo do braço e vamos ganhar esse jogo hoje. E temos até boas contribuições do banco, e às vezes em momentos que você não percebe, né? Mas às vezes é quando o Celtics estava tentando abrir ali 4, 6 pontos, aí vinha um Kyle Lowry da vida e foi uma Martin, né? E ontem aquele tava Martin também, tava on fire fogo. Mas enfim, o cara fez 7 de 9, meu amigo. Caleb Martin. Apenas isso. Tanto é que foi o cara mais comemorado depois do jogo, né? Foi até engraçado, a galera, todo mundo indo abraçar. Quem deu a entrevista no final foi o Tyrese Maxey e o Cody Martin. Caleb Martin. Olha, abriu mão de dinheiro, mas jogou no Natal e brilhou no Natal, né? Tem noites que eles acham isso. E... Aliás, só uma coisa aí, Rafael, rapidinho, que Pedro falou do negócio de
o Embi, né, o ano que vem melhorar e coisar. E uma das perguntas que a repórter fez nessa coletiva pro Maxey foi: ano passado você estava na posição inversa, né? Porque eu acho que foi Sixers e Heat ano passado. E aí o Maxey jogou mal. E ela perguntou: esse ano você virou e tal. Aí ele falou: a diferença é que ele agora tá no meu time. Ele apontou para aquele mate. Ano passado ele tava do outro lado, agora ele tá aqui do meu lado. Então, mas ele tá sendo modesto, porque ele jogou pra cacete ontem, jogou pra cacete mesmo. Inclusive, a melhor formação dos Sixers, a hora que eles mais abriram, foi a hora que tava. Eu acho que o Boston ficou sem entender porra nenhuma, assim, ficou. Que é isso que tá acontecendo? Porque tava Reggie Jackson, Kyle Lowry e Tyrese Maxey jogando juntos. E eu acho que o Boston não estava sabendo como marcar os caras, porque tava completamente aberto, e eu acho que deu uma bugada em Mazzulla, ele não conseguiu resolver, não. E aí foi quando realmente o Maxey começou a pontuar pra cacete, e aí quando ele não tava pontuando, o Lowry vinha e metia um step back de 3, fazia uma coisa assim. Red Jackson é um cara que jogou pra cacete ano passado ainda, apesar de estar com 34 anos, ele jogou 82 jogos ano passado, e foi 25 jogos ele foi titular do Denver, e não sei porque ele não tá jogando mais no Sixers, porque o Sixers tá sem o McCain, né? O Lowry voltou agora de lesão, e ele poderia ajudar bastante aí, né, também. Então foi interessante ver esse momento aí do jogo, que o Caleb, foi a hora também que o Caleb Martin começou a pontuar bastante, foi essa formação aí que deu uma segurada boa no Celtics. Não, eu queria só complementar o que a gente falou um pouco aí, vocês falaram do Mazzulla, um pouco da minha... Não preocupação, né? Porque eu quero que o Boston se acabe para lá. Mas a gente tá vendo aí talvez os primeiros desafios que ele tá tendo mais reais como técnico, né? Especialmente depois do título, porque a corrida do título no ano passado acabou sendo muito tranquila. Ontem no final da transmissão na ESPN brasileira se falou muito dessa série sem perder 2 jogos seguidos, né? Já em 30 jogos desde abril desse ano. E aí a gente também teve nessa semana que passou, né? Eu coloquei lá no resumo do 48minutos.com, um resumo semanal que eu estou fazendo, acompanhando os highlights da NBA, os destaques da NBA semana a semana. Coloquei que ele foi multado, né? Nessa semana que passou, depois da derrota contra o Detroit Pistons, né? Ele foi para cima do árbitro, quase bateu no árbitro, e aí foi multado em $35 mil, né? Depois ele até pediu desculpa para a equipe no treino seguinte, etc. Disse que ele se exaltou e não é para eles fazerem aquilo, é para se controlar, etc, etc. Até um discurso às vezes meio de vitimismo, de que eles podem estar na berlinda por serem campeões, etc, né? Mas enfim, e eu acho que o Mazzulla, a gente é aquele cara que a gente fica meio de olho, né? Porque ele sempre fala umas bobagens grandes, né? A gente falou recente quando ele apoiou a briga, o retorno das brigas na NBA, uma coisa muito nada a ver, assim. Um técnico do atual campeão da NBA falar uma besteira dessa, né? E assim, não tô dizendo que ele é um mau técnico, não tô dizendo que o Boston vai se acabar por causa dele, mas tô dizendo que talvez esse seja os primeiros momentos de pressão realmente, né? E a gente falava como ontem o Boston foi bem no que ele consegue manter, que é a bola de 3, né? Geralmente, quando o Boston mete as bolas de 3, eles vencem. Mas ontem o Philadelphia teve um antídoto, né? Porque o Boston chutou 41%, 40% de bola de 3 e mesmo assim perdeu. Né? Então, qual é a próxima marcha do Boston? Porque talvez a marcha final do Boston seja bola de 3, chuva, 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 caiu, ninguém segura. Tatum, Brown, Pritchard, Derek White, etc., o Porzingis com 2,24 m, que ninguém vai alcançar nunca a mão dele quando faz o release. Mas e se tiver uma resposta para isso, como o Philadelphia teve ontem, o que é que eles vão fazer? Né? Então, não estou acendendo alerta nenhum, mas às vezes, do jeito que o Rafael falou ontem, esse jogo tinha uma relevância muito grande para os Sixers, no sentido psicológico da coisa, porque os Sixers têm uma temporada horrível até agora. Melhorou bastante nas últimas semanas, as crises foram se mitigando, e a gente só precisa falar de um que Pedro queria falar, do nosso querido Paul George, mas independente disso, outros caras foram aparecendo, né? O Max cresceu ainda mais, tudo mais. Então, o Sixers acabou tendo uma resposta para o Boston, no jogo de Natal, no TD Garden, o Sixers que nem é um top 3 do leste hoje. Então, será que acende uma preocupaçãozinha de dizer, pô, o Mazzulla agora que ganhou, o que é que ele tá pensando das ideias ali? Porque qual vai ser o papo de hoje de falar com o Guardiola? O Guardiola hoje tá na merda, né? Perdeu 3 partidas seguidas, empatou uma, sei lá, uma coisa assim. Né? E foi ele que ajudou o título lá. Genial a visita, mudou tudo, né? Então, o que a gente vai ter dessa vez? Só para complementar o que tu tá dizendo, João, tu falou esse negócio, a gente tá na Berlinda porque a gente é campeão,
Mas lembra que antes de começar a temporada, na entrevista de pré-temporada, ele falou assim: nós queremos estar com o alvo nas costas. É isso Na mesmo que a testa. gente quer. É, Na na testa, testa. não foi um alvo na testa. A gente quer, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer ser o time que todos querem vencer. Lá, lá, lá. Então aí, amigo, você conseguiu o que você queria. E aí Cavalo do você cão, vai. né? Eu É acho o que brabo, né? Como diz a ontem ele história. tava distraído. Eu acho que ele era o Big Three preferido dele, tava em festa, né? O Big Three preferido dele, que é Jesus, Maria e José, né? Perguntaram pra ele no começo da temporada. Era, o que você acha do Big Three? Eu não lembro mais nem o que foi. Pô. Esse é o Big Three do Celtics com o Porzingis e Brown e Tatum. Ele não. O meu Big Three preferido é Jesus, Maria e José. Tem esse e tem também o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sei qual é o que ele prefere É, nessa data. a gente já pode fazer um belo apanhado aí, né, das falas dele. E eu adorei que João tocou aí em um ponto que eu ia falar, que era o Guardiola da NBA. Parece que tomou um nó tático ontem, né? Quando viu 3 armadores, não sabia o que fazer. Então, o momento não tá bom para os dois Guardiolas. E faltou só mais um adendo, João, do Sixers contra o Celtics, né? O próprio Embiid fala, né? Não é rivalidade. Só é rivalidade quando tem equilíbrio, né? Um ganha um jogo, outro ganha outro. Não, e aí o Sixers é freguês do Celtics, né, nos últimos anos. Então, é mais importante ainda por causa desse fator também, que sempre se lasca contra o Celtics e ontem não se lascou. Por isso que eu estou aqui, ó, fantasiado hoje, porque tem que aproveitar, né? Para usar essa jaquetinha tem que estar frio e tem que ganhar, pelo menos, né? Parece uma idiotice, assim, dizer, é psicológico, é não sei o quê. Aí, bicho, digamos que Sixers e Celtics na primeira rodada dos playoffs, tá? E aí os caras vêm, em vez de dizer, bicho, a gente só perde pra eles, que porcaria, porque isso rola no Com vestiário, certeza. é óbvio que rola. Os caras vão dizer, bicho, lembra no Natal que a gente foi lá, os caras chutaram 40% de bola de 3 e a gente venceu na casa deles, a gente pode fazer isso de novo. Então, parece bobagem, mas não, velho. Não é não, não é não. Dentro de quadra, a única coisa que eu ia dizer é que o atípico de ontem foi que o banco do Celtics, todo o banco fez 12 pontos na partida inteira. E o Celtics fez 114 pontos. Então, assim, o time titular fez 102 pontos e o time reserva e os reservas fizeram 12. Grande parte disso foi Preacher, né, que está sendo cotado aí para sexto homem e tal, e talvez uma das maiores evoluções da temporada. Foi 0 de 8, 3 pontos, né, teve uma partida horrível. Não conseguiu se encontrar na partida. Inclusive, eu notei que Mazzulla tirou ele em vários momentos, porque ele não estava produzindo. E aí, quando não tem pontuação do banco, porque do banco quem saiu foi quem? Cornet e Keita, que são dois pivôs, né? Conseguiram pontuar alguma coisa, mas não são caras que vão trazer volume de ataque. 0,6 pontos, 2 pontos. Hauser também, não sei por que não jogou quase nada ontem, jogou 3 minutos só, 0 de 1, 3 pontos, não fez mais nada. Foi estranho que esse banco do Celtics realmente não fez absolutamente nada ontem. E eles carregaram demais no time titular. E o time titular também não estava assim, tirando o meu comentário, que não sei se saiu aí, foi meu momento Stephen A. Que o Derek White é que é o cara que realmente é o maior jogador desse time, parece. Porque sempre que ele volta para a quadra, todo mundo começa a jogar bem. Jaylen Brown começa a acertar umas bolas absurdas. Tatum começa a meter chute na cara de 3 pontos de todo mundo. Mas parece que só com o Derek White tá jogando, né? O cara que faz todo o serviço sujo e ainda faz o serviço técnico também, porque ele chuta bem, ele finaliza bem, ele arma, ele faz um monte de coisa. Então, assim, é um baita jogador que realmente faz toda a diferença nesse time. Derek White, meu amigo, assim, toda vez que ele entra em quadra, eu sei assim, ó, esse cara vai entrar, vai machucar. Só que eu olho pra ele, velho. Ele não tem cara de jogador de basquete nenhum. Ele. Eu digo, se eu passar por ele na rua, a gente não sabe que ele é jogador, velho. Eu sei. Enfim. O famoso Rui Cabeção da NBA, né? Exatamente, pô. Derek White tem cara de, sei lá, velho, gerente de banco, vendedor de seguro, qualquer coisa, menos jogador da NBA, velho. Enfim, esse é o meu comentário desnecessário sobre Derek White, mas que dentro de quadra é realmente um monstro. Agora é Bom, a hora do nosso Lakers, né? agora é a hora do nosso Lakers, que ontem a minha casa aqui 10 da noite tava em polvorosa, gritaria, cesta de Curry do meio da rua e acabou o jogo com aquela bandeja vagabunda. Mas João Lima falou a real. Se você estiver assistindo com o vídeo, está sendo compartilhado aí o lead tracker da partida. E o lead tracker diz tudo sobre essa partida. Porque desde o segundo quarto, os Lakers vinham
pegaram a liderança e não largaram mais, certo? Tomaram empate em alguns momentos. Foi Doido pra empatado. integrar, né? É doido pra entregar, né, João? Foi o que você falou. O jogo tava definido, mas o Lakers querendo entregar, né? Aliás, a gente pode fazer um pequeno questão aqui com esse negócio de entregar. Que as pessoas estão banalizando o verbo entregar. Tudo agora é perder é entregar. Não, aí Como não, assim? aí Você não. tava na frente por 5 pontos, aí não sei quem vai entregar isso. Porque não, gente. Não. Entregar é tipo, você dominou a partida inteira, e aí no final, tipo, uma jogada dessa daí, o Lakers quase entregou. Quase entregou. Realmente, você tá vendo aí que eles dominaram a partida inteira. Agora, o jogo do Knicks. Opa! Continua, desculpa. O jogo do Knicks contra o Spurs, por exemplo, não teve entregar. Ninguém entregou o jogo, né? Então, assim, só pra. Vamos menos, gente, menos, né? Com esse negócio de pipocou, de amarelou, de entregou. Não é assim, né? O Lakers estava dominando a partida. Muito bem colocado, velho. Porque entregar e pipocar, meu amigo, pipocar, a galera ama pipocar. Banaliza, pô, banaliza o negócio. O cara não pode perder o joguinho, não. Mas cometeu, entregou. Ah, merda aí. Enfim. Por favor, João. Enfim, depois da pipocada do Lakers, a gente viu que realmente, assim, o de ontem É bem aplicado. O jogo ontem foi engraçado, porque para variar, a gente perdeu esse rapaz aqui, tô com a camisa dele, dá pra ver o 3 aqui. Anthony Davis saiu logo no começo, né? Torceu o pé ali, andando, né? Literalmente, tava voltando. Horrível, meu Deus do céu. É muito azar que esse homem tem. Aparentemente, ele mesmo disse que vai jogar contra o Sacramento. E é engraçado como ele não voltou, porque justamente parece que jogar sem o pivô foi prejudicial pro Golden State Warriors. O Golden State não sabia o que fazer para marcar o Lakers. Foi uma coisa bem engraçada, assim, né? E a gente teve ontem um Prime LeBron, assim, não no Prime, né? Mas o semi-Prime dele. E o homem gosta de jogar no Natal, né? Então ele realmente foi para colocar o jogo embaixo do braço, né? Ele jogou muito bem. E teve o apoio do Austin Reeves, né? O Austin Reeves, o segundo melhor jogador do time ali, claramente, né? O Rui acabou jogando bem, matou algumas bolas importantes, mas o Rui me irrita muito, como ele é passivo na defesa. Na verdade, ele é ruim defendendo mesmo, assim, me irrita bastante como ele é ruim defendendo, ele é muito explorado nas trocas, né? E o time ontem defendeu mais uma vez muito mal. Então, se o Golden State conseguiu voltar a jogar conseguiu voltar a ter alguma chance, foi porque o Lakers defendia muito mal. Então, algumas infiltrações sem qualquer tipo de resistência e por aí vai. Então, sem Anthony Davis ali para ficar policiando o garrafão, foi uma coisa bem tranquila para o Golden State conseguir fazer. É que muitos deles tiveram mais uma vez noites miseráveis, né? Dennis Schroeder começou matando bola de 3, mas depois sumiu. Curry realmente entregou o que ele entrega sempre, mas a gente viu um jogo apático de Wiggins, que aliás é um jogo que reflete bem o que ele é. Para mim, um jogador apático. Eu não vejo esse cara como um cara que eu queria ter no meu time, porque ele pode entregar tudo, como ele pode não entregar nada por muitos e muitos jogos. Apesar de ser um bom defensor, um bom matador de 3, ele é um cara que eu não consigo confiar que ele vai estar em quadra naquele modo ligado dele, né? E na verdade isso vem acontecendo, acho que desde o começo da carreira dele no Wolves. E o Lakers acabou pulando essa fogueira, né? Porque é relevante, né? Pela batalha na divisão, né? Esses confrontos diretos, né? No sábado o Lakers pega o Sacramento pela última vez na temporada. É muito doido como a NBA faz umas coisas malucas assim, né? Tipo, a gente vai enfrentar um rival de divisão agora em dezembro pela última vez, né? A temporada acaba em abril, maio, mas a gente não enfrenta mais. Então, se alguém tiver uma contusão, já enfrentou. Se alguém voltar com um reforço, já enfrentou também, pronto, né? Então, é muito curioso como eles acabam agregando de uma forma que às vezes tem que ser por causa da logística, né? Mas enfim, achei uma boa partida do Lakers, né? Apesar dessa bola final precisar ser com toda a emoção do mundo, né? E uma boa partida do Max Christie, né? Finalmente ele tá a passos ainda meio trôpegos, né? Como é que fala? Meio mal ou menos assim. Ele tá conseguindo entregar, muitas vezes peca na defesa, tem uma falha de atenção muito grande, mas ele é um cara que se dedica bastante, assim, não dá para dizer que ele não tá com a vontade de entregar alguma coisa ali, né? Ele terminou com 16, não, quantos pontos aí? 16. O Knecht também teve uma boa partida, infiltrou, meteu bola de longe, veio bem do banco.
E o Gabe Vincent tanto faz, né? O Lakers coloca para jogar porque tem que colocar para jogar, assim como o Cam Reddish, que é um cara que entra porque ele é alto e forte, né? No fim das contas é isso, né? De modo geral, jogar sem Anthony Davis muito complicado pro Lakers, mas o time acabou achando uma solução, porque eu acho aí que um pouco de demérito do Golden State, que não soube explorar mais a capacidade do Lakers ali sem Anthony Davis. Então, não digo talvez ofensivamente o Lakers acabou se virando, né? A partida de Austin Reeves muito boa, né? A partida do LeBron nem se fala aí, ele se conteve nas bolas de três, chutou o necessário, né? Ele tinha muito um pouco aquele espírito de Miami que ele infiltrava e simplesmente foda-se quem, desculpa pessoal, ferre-se quem tá na frente dele, que ele vai chegar na sexta, e conseguiu conduzir o time ainda assim, né? Não sei a que custo, se ele deve estar cheio de bolsa de gelo hoje ao redor dele ali, mas ele teve uma ótima partida, né? Em que pese eu critiquei recentemente que o velho tava meio baleado, mas ele teve uma ótima partida ontem. E pro lado do Golden State, achei esquisito ter poucos. Vê se tu puder descer aí, eu queria ver a minutagem do Kevin Looney. Achei 5 esquisito minutos só. eles não usarem. 5 minutos. Não usarem altura contra um Lakers que estava sem pivô. Que não tem nem altura, né? Porque eles não têm pivô alto. Eles se recusam a contratar um pivô alto. Então foi meio esquisito. O Tracy Jackson Davis me surpreendeu negativamente, como ele, um jogador que não evoluiu depois da boa temporada de novato, né? O mesmo serve para o Podsy, né? Ele virou simplesmente um jogador quase inútil, assim, depois de uma temporada de novato que todo mundo ficava, esse cara, o Golden State não cansa de draftar caras bons, não sei o que, parará. Sumido. Buddy Hield não deu pro cheiro, não veio para jogar, acho que comeu muito na ceia. E o Kuminga, até tava brincando com o Anderson, que a gente comenta os jogos juntos sempre, né? Ele disse que o Kuminga foi mais um daqueles casos do poor man LeBron James, né? Parece que ele só sabe fazer uma coisa e ele vai tentar aquela coisa ali sempre. Teve bons momentos, teve uma enterrada fantástica, mas também não foi um difference maker aí, né? O Wiggins com 21 pontos, eu talvez tenha sido um pouco injusto com ele, mas eu acho que o jogo dele reflete isso, né? Um cara fez 21 pontos, ainda você acha que ele é meio morto, Você né? escolheu bem a palavra, eu acho, apatia. Foi isso mesmo. Não parece que ele tá em quadra, aquela né? defesa dele, que a jogada do jogo foi em cima dele, que decidiu o jogo foi em cima dele. Ele, um cara que é super atlético, que é muito maior que o Reeves, deixou o cara entrar no maior, mais rápido, tudo. Não, tipo, inexplicável, sabe? Inexplicável. Teve tem pouca coisa pra dizer desse jogo agora, desculpa. Só ia fazer um comentário breve sobre o Wiggins também, que essa semana saiu uma reportagem contando, ele abriu um pouco o jogo sobre como a doença do pai dele afetou ele ao longo do último ano, né? O pai dele passou um bom tempo doente, é uma doença meio que se arrasta, que todo mundo sofre muito e tal, e que ele falou como isso atrapalhou o desempenho dele lá no The Athletic, tem esse artigo, né? Mas bom, Pedro, isso é muito importante, tá? Porque a gente sempre fala dos atletas como se eles fossem robôs e tudo mais, né? Mas também ele tá num ambiente que, primeiro, acho que ele precisa falar mais, talvez, sobre isso, porque ele pode ser uma voz com relação a isso. E também a gente pensa em caras como o Anthony Towns, né? Que conseguiu dar a volta por cima depois daquela desgraça de anos que ele teve de perder. COVID, né? 8 membros da família, uma coisa maluca assim da Covid, né? Então, assim, ele precisa, obviamente, se tratar. Ele já ficou fora de parte muito grande da temporada, né? No ano passado ele fez isso, no retrasado, se eu não me engano, também. Obviamente que a gente, a família e os entes queridos, a gente vai colocar sempre em primeiro lugar, mas isso não deve ser usado da forma errada para servir de desculpa para a performance dele aqui e acolá, né? Então, se ele tá jogando, ele tem que jogar ali os 100% dele que ele puder, né? E eu acho que o Wiggins, há muito tempo, ele tem sido aquele cara que todo mundo fica... eu, mal comparando, eu lembro muito de John Collins, né? Um cara que o Wiggins é melhor do que ele, mas é um cara que sempre tá num time e o pessoal fica, será que trocam ele? O Wiggins teve 2 times na carreira, mas eu acho que toda semana ou todo mês da carreira dele tem, vão colocar o Wiggins nesse pacote, vão colocar o Wiggins ali, vão colocar o Wiggins em acolá. Então, por que isso acontece? Tem algum motivo, né? Então, acho que enfim, o Golden State poderia pensar em algo também relacionado a isso. Segundo meu amigo Fábio Eloto, o problema de Wiggins é que ele não gosta de basquete. Mas assim, falando sério, eu até, assim, eu fico, realmente teve esse problema, ele ficou muito tempo fora ano passado, tanto é que a temporada dele do ano passado foi a pior dele, assim, em termos de produção, como um cara ofensivo, né?
Esse ano é a melhor temporada dele em 5 anos, nos últimos 5 anos. Mas o problema é esse, ele é muito apático, você não sabe, ele é muito inconsistente. É por isso que ele nunca foi. Acho que ele nunca foi All-Star, né? Ele Foi foi All-Star uma All-Star vez. naquele ano que foi All-Star do K-pop, porque ele tem um amigo do K-pop e que Sim, puxou voto só pra ele e tal, né? Pronto, exato. Ele foi All-Star uma vez. Mas assim, essa inconsistência dele, essa coisa de você não poder contar, que foi inclusive o que fez com que Kuminga virasse uma opção, né? Porque não era para ser. Não era para ter a menor dúvida no Golden State que ele era para ser o segundo jogador depois que Klay Thompson saiu, né? Mas ficou essa disputa, começando a botar os dois. Tanta coisa para falar desses times que chega da raiva. Mas principalmente do Warriors, assim. Primeiro falar do Warriors. O Trayce Jackson-Davis é ok, tá ligado? Assim, ofensivamente, ele conseguiu uns tokens meio absurdos. Ele até deu um token em Anthony Davis, se não me engano. Mas assim, é mais um pivô baixo, que o Golden State adora esses caras baixos, que, tá ligado, não pontua muito bem, é mais ou menos. Isso é complicado. Aí trouxeram o Schroeder, o que é que Kerr faz? Bota Schroeder para fazer bloqueio fora da bola para Curry. Bicho, o Schroeder não tá aí pra isso. O Schroeder tá aí pra ser uma opção ofensiva, entendeu? Tipo assim, isso é uma coisa que incomoda pra cacete, e já conversei com várias pessoas sobre isso, e vários torcedores do Golden State também já falaram. Kerr é um cara que é meio que um one point trick, né? Aquele cara de uma nota só. Ele quer jogar daquele jeito. Se ele tiver os jogadores pra jogar daquele jeito, qual é o jeito? Stephen Curry correndo corta-luz, correndo fora da bola, para acharem um chute para ele. Se o outro time começar a marcar o perímetro, corte para dentro, backdoor, pronto, pontuar no garrafão. Quando o time começar a marcar dentro, de novo, começar a chutar de fora. Só que eles não têm os chutadores para fazer isso. As formações totalmente inconsistentes, a rotação enorme. Ô, Eber, desculpa te interromper, mas ontem, eu tava comemorando aqui, né? Mas ontem, Draymond Green chutou 5 bolas de 3 pontos. E isso no começo do jogo, o jogo tava empatado ali. Terminou 1 de 5, né? E ele chutou umas 3 ou 2 no primeiro quarto e eu fiquei, bicho, que continue assim, mas que imbecilidade é essa, velho? Não faz sentido nenhum, sabe? Aí eles... enfim, é um time que tem muita dificuldade. Trouxeram o Chris Paul ano passado, não botaram um pivô para fazer pick and roll com ele. Looney é o cara péssimo de pick and roll como roll man. Ele não sabe ir para cesta e receber um passe e finalizar. Ele é um cara que ele pega rebote, consegue finalizar. Tem muitas qualidades, né? Ele tem as qualidades dele. Assim, ele é um grande limpador de quadra ali. Ok, né? Mas assim, tipo, você precisa de um cara para fazer um pick and roll, não tem no Golden State, não tem. Talvez com Kuminga, que eu vi até naquele jogo que eles jogaram microball, Kuminga de pivô e tal, até vi umas situações, mas o Golden State não gosta de fazer pick and roll, que é Steve Kerr, que não gosta, na verdade. E assim, o pick and roll, tudo bem, alguém pode dizer, porra, mas pick and roll, velho, é um negócio que todo mundo faz. Sim, mas um tipo de ataque que facilita, por exemplo, para um armador baixo como o Schroeder poder criar alguma coisa. Ele precisa de alguém que dê esse screen assist para ele, que faça aquele bloqueio para ele criar alguma coisa. Não adianta estar colocando ele toda hora no 1 contra 1 e aí os caras fazem troca e botam LeBron para marcar ele. E aí ele não vai fazer nada, bicho. Tá entendendo? E aí dá raiva de, assim, você traz um cara para contribuir para o ataque e você não usa ele da forma como ele vinha sendo usado. Por que ele estava tão bem no Nets? Porque tem um monte de pivô lá que faz pick and roll para ele. Se o cara não marcar, se o outro time não marcar o roll man, né, o cara que está descendo para a cesta, ele faz o passe. Se não, ele chuta de fora. Ele é bom para isso. Entendeu? Enfim, o Golden State tem sérios problemas. Eu acho que pode dizer que está sendo muito criticado, em parte injustamente, porque ele meio que enganou ano passado do ponto de vista ofensivo. Eu acho que por isso que as pessoas estão cobrando, mas ele nunca foi esse cara. Para mim, o erro foi o Golden State ter colocado ele nessa situação de você vai ser o novo, sabe, tipo, o novo Jordan Poole. Ele não é esse cara, pô. Ele é um cara defensivo. Ele podia muito bem estar funcionando como o Dyson Daniels está funcionando para Trae Young. Se ele fosse determinado que ele vai ter um papel ofensivo menor, né? Lógico, ele não é tão bom defensor como o Dyson Daniels, ele não é tão forte como o Dyson Daniels. Lógico, mas assim, é o único defensor de ponta de ataque do Golden State. Então você preserva o cara para isso, entendeu? Você coloca ele para marcar o Gabe Vincent, coloca ele para marcar o D'Angelo Russell, coloca ele para trazer marcar os caras que estão trazendo a bola, porque Curry não vai fazer isso. Então, assim, tem uma série de problemas. O que é que acontece? Quando o esquema de Kerr não funciona,
que é o esquema de chutadores correndo corta-luz, que aí, por exemplo, Buddy Hield com 1 de 5 ontem, aí acabou, pô. Aí não tem ataque, aí fica complicado. Aí tem que Curry vir salvar. Curry veio e salvou ontem, até certo momento. Se não fosse a defesa péssima de Wiggins, poderia ter ido para prorrogação tranquilamente esse jogo. E eu acho que o impulso estava muito mais para o Golden State, né? Porque Curry tinha esquentado totalmente ali naquele momento. E se fosse para prorrogação, não sei quem ia ganhar. Poderia dar Golden State tranquilamente, apesar do Lakers ter dominado. O Lakers, também para não estender muito, eu acho que o Lakers fez o que sempre faz. Gabe Vincent, o Lakers tem uma dificuldade em armação, né? Ainda mais que estava sem D'Angelo Russell ontem. A única coisa que eu comentar que tu falou do Max Christie e que ele tem uns problemas na defesa e tal, mas assim, no jogo contra o Pistons, tu viu ele marcando o Cade Cunningham? Ele era o único cara que conseguia marcar Cade Cunningham no sabe no o meu Lakers, problema sabe? com ele? Se ele virar, mas só queria dizer, se ele virar esse cara que vai ser o defensor da ponta de ataque, Maravilha. que consegue pegar um armador maior, um Lonzo Ball, um Lamelo Ball, um Cade Cunningham, um cara que sabe que é habilidoso e é forte ao mesmo tempo, e você precisa ter um defensor de ponta de ataque para isso aí, pô, é excelente, porque você tá poupando o Reeves para ele ser um pouco mais ofensivo também. Então, e o Reeves é um cara que é alvo na defesa sempre, mais esforçado que ele seja. E aí o Golden State não aproveitou nada disso, né? Se complicou na partida. Não fez uma partida horrível, porque o Lakers, apesar de ter dominado, em nenhum momento pareceu que estava ganho o jogo, né? Não foi assim, ficou tipo 10 pontos na frente. Jamais. Mas assim, tava administrando, né? A vantagem. Conseguia segurar, o Golden State ensaiava, ele trazia. E tem um mérito aí também, Heber. Não tô falando só criticando o Lakers, mas assim, é um jogo que Curry de repente começou a meter o bola e você tava na casa do Golden State e em algum momento eles iam chegar perto mesmo. E o Lakers sem Anthony Davis e sem D'Angelo Russell, né? Que é um cara que fez falta ontem porque ele teve que colocar 29 minutos de Gabe Vincent, né? Então... e você tem Max Christie de titular chutando 13 bolas numa partida. Não acho que é para isso. Ele ofensivamente não é para esse volume. Não é. Mas assim, o que eu tenho de ressalva com ele é que às vezes ele parece muito afobado e é meio que natural porque ele é muito novo ainda. Max Christie eu acho que tá aí na terceira temporada, mas ele tem 21, 22 anos. E agora que ele tá tendo tempo de quadra, né? E, inclusive uma coisa que o J.J. Redick fez desde o começo, né? Quando, por exemplo, Devin Ham não colocava ele nem a pau. Então agora ele está tendo, digamos, a primeira temporada realmente jogando, né? Tudo bem, ele treinou esses 3 anos com um time completamente diferente. Eu particularmente gosto dele, eu acho que tem coisa para melhorar, eu acho que ele pode ganhar um corpinho ainda, mas assim, quando ele tá, o Lakers consegue fazer também uma espécie de bully ball, né? Se você pensar que Austin Reeves e ele tem a mesma altura, que é 1,96 m ali, são os dois armadores, os caras mais baixos em quadra tem 1,96 m, você consegue gerar um time muito chato de enfrentar, porque é difícil até para um armador baixo conseguir ver a quadra completamente, né? A gente não pensa nessas bobagens, mas no nível de quadra você precisa enxergar o que é que tá acontecendo, né? A gente tá vendo o jogo daqui de cima, é maravilhoso, né? Mas o armador não, pô. Então você pega um outro cara mais baixo, ele pode sofrer em alguns momentos para enxergar o que ele precisa fazer. E só uma coisa, esse jogo me lembrou o jogo que o Golden State, que o OKC perdeu o chat logo no começo, que foi justamente contra o Golden State. E tipo, o Golden State é o melhor time que tem para você jogar se você não tem um pivô. O Lakers jogou ontem 39 minutos sem um pivô de ofício, porque só tem Coloco de pivô, né? E Coloco jogou 9 minutos e fez uma cesta só. Então, assim, eu não sei, eu confesso que eu não vi direito quem é que tava fazendo o pivô. Acho que era LeBron mesmo. Ele não tava. Não tava, mas então, mas aí é que tá, você consegue jogar microball e não ser punido pelo Golden State, entendeu? Mas é um porque fake não tem ninguém microball. Pra chegar e botar um cara lá grande dentro da cesta. É um fake microball. Porque o Lakers ele é um time muito grande quando você pensa nessa perspectiva. O Lakers jogou ontem com um falso 9. Não tinha pivô, mas quando precisava tinha alguém fazendo o pivô ali. E aí você aproveitou do que você falou, por exemplo, Trace Jackson Davis, ele não é um cara tão alto, ele tem 2,06 m, eu acho. Então ele é da altura do LeBron, mais baixo que o LeBron, se for ver. Então pro Lakers não é muito... Acho que o LeBron tem 6,9 m. Eu nunca acreditei. Acho que é a mesma altura de LeBron, é tipo 2 metros e pouquinho. Mesma altura que seja. É a mesma altura de Looney. Looney também é um pivô baixo. É engraçado, né? Looney parece ser mais alto. Né? Bom, só pra terminar, a única coisa que eu ia dizer é que eu vi uma coisa aqui que eu não tô conseguindo encontrar, mas que... Aquelas estatísticas, né? O Austin Reeves foi o 10º cara na história da NBA a conseguir um triple-double numa noite de Natal. Só pra fechar.
Que eu acho que é aquela coisa, estatística meio inventada, mas diz muito sobre o que foi a noite de Austin Reeves e a importância que ele teve. Tipo, ele conseguiu um triple-double de assistência e rebote, ele não é um cara muito alto, ele não é um cara muito físico, e o esforço realmente é premiado no caso dele. Ele também, só para aproveitar, deixa aí das estatísticas, duas. Uma sobre o Austin Reeves mais, que ele se tornou ontem o 6º guard do Lakers para ter pelo menos 3 triplo-duplo na carreira, né? Tem alguns outros aí. Ele entrou numa lista, João, que contém aí Magic Johnson, Kobe Bryant, Jerry West, Russell Westbrook e Austin Reeves. Veja aí que lista, né? Privilegiada. E por fim, Esse né? aqui até Gale Goodrich. Que onda que não tem, velho. Por fim, talvez tenha mais ainda aqui. Esses são os 5 que. São 5 que aparecem aqui. Capaz de ter ele ainda. Mas para completar, o LeBron James ontem, ele é o recordista absoluto de aparições de Natal, né? Ontem foi o 19º jogo dele, Natal. E daqui que alguém bata essa marca aí, vai demorar um bocado. Eu tava vendo ontem, logo no começo do próximo jogo, que a Jokic, né, apareceu 4ª aparição no Natal. Eu fiquei pensando, caramba, ele tem que jogar ainda 15 natais consecutivos pra chegar igual a ele. Não é fácil, Não vai. Não vai, meu amigo. Não vai ser. Não sei quem é que vai conseguir bater essa marca, não. Eu acho que esse jogador talvez não esteja na NBA ainda. Não vai. Bom, meus amigos, vamos agora pro último jogo, que a gente falou de calendário aqui em algum momento hoje, falando do Natal, né? Os Bucks chorando porque não jogaram no Natal. Mas vou dar uma cornetada agora em quem fez o calendário, tá? Não tem sentido tu ter colocado Suns e Denver na última segunda-feira e colocar eles na quarta-feira de novo, pô. Assim, eu acho que é uma Mas é isso que eu tô morgada falando, pô. sensacional. Quando foi que o Lakers jogou com o Sacramento? Dia desses. E aí, depois da manhã, vai jogar Jogou de novo. 2 partidas seguidas, Duas Sacramento partidas perdeu as seguidas. 2. Isso. E, pô, qual o sentido disso, velho? Eles estão ali um do lado do outro, inclusive. Esse Sacramento para Los Angeles deve ser um voo de 40 minutos. Não, quem se ferrou foi o Sacramento, né? Porque, veja, pegou o Lakers num mau momento. Até aí, tudo bem. Assim, gaiato. Mas, veja, pegou um Lakers que é um rival de divisão no pior momento, perdeu 2 jogos seguidos. Então isso é péssimo para a franquia, né? E agora vai jogar de novo ainda, correndo o risco de perder de novo. Aí o moço do calendário lá botou Denver e Suns em Denver na segunda e no dia de Natal, Denver contra Phoenix Suns no Arizona, né? Meu amigo, assim, vamos ter um pouquinho de criatividade, né? Me ajude. Mas, em uma partida que Booker não jogou, né? Ele selecionou dia 19 de dezembro, desde lá não jogou. Pelo menos na última segunda-feira, Jamal Murray também não tinha jogado, tinha sido poupado para jogar no Natal, mas esse eu já vou abrir falando dele aqui, né? Vinha tendo até partidas do nível que a gente espera de Jamal Murray, mas ontem passou bem longe, né, do Jamal Murray que a gente conhece, e o Suns não quis saber, né? Kevin Durant e Bradley Beal combinando aí para 54 pontos e o Suns vencendo. Eber foi um dos poucos brasileiros, poucos não, que a gente sabe que muita gente virou a madrugada aí provavelmente vendo esse jogo. Acabou que horas no Brasil, Eber, essa partida? Bicho, acho que foi umas perto das 2h30, eu acho, por aí. Quase 3. Isso aí. Aqui eram as 5h30 da manhã, não assisti, né? Obviamente. Assisti hoje o condensado do jogo. Não, você tinha que abrir, ligar a TV com café na mão já pra assistir, né? Brincadeira. Não, mas eu acho que isso aí mostra muito, assim, botando o lead track aí, pra quem tá vendo, né? Praticamente foi um jogo do Suns, teve um momentozinho lá que o Denver reagiu, mas o Bill fez uma ótima partida, tava jogando muito bem. É aquela coisa, Bill, quando ele consegue jogar tipo, aproveitando que as bolas que Kevin Durant tá atraindo, mesmo que Kevin Durant não esteja bem, que ele chutou 0 de 5 ontem, 3 pontos, mas assim, não foi uma partida boa de Kevin Durant, nem aproveitamento geral, assim, ele não tava muito legal. Mas Bill consegue assumir isso aí, né? Não vale o salário nem de longe, né? Mas é um cara que ele conseguiu assumir esse ataque e o Denver. Porra, e assim, não é como se o Phoenix fosse uma defesa maravilhosa, o Denver fez 100 pontos só, velho. Então, assim, por aí você tira como o ataque do Denver também foi disfuncional. Stephen A. tava. Odeio citar Stephen A., mas é verdade. Ele falou a verdade, ele disse. Foi Perkins, pior ainda, que eu odeio citar mais ainda. Perkins falou: até quando vão deixar esse homem sem ajuda? E é verdade, assim, tipo. Então, o Denver tá, tipo, deixando correr de mão
perdendo jogador, não repõe, fica querendo repor com esse draft ruim deles, que poucos jogadores ajudam. E, enfim, acaba. Bicho, de André, ó, Jordan tá jogando nos últimos jogos. Foi uma coisa muito doida. Vários isso. minutos, né, bicho? E Aaron Gordon, meu amigo, depois que assinou a extensão, meu amigo, ele assinou também acho que um contrato com alguma fabricante de rede, porque o bicho deve estar dormindo mais do que tudo. O bicho morreu, velho. É uma coisa muito doida. O pior que o André Jordan foi bem ontem, pô. Até a NBA botou a. Vocês viram o negócio das as melhores enterradas dos últimos 25 anos que a NBA botou? Não vi. E a enterrada que ganhou, o número 1, foi a de Andrew Jordan. Aquela que ele cravou na cabeça de Brandon Knight com uma ponte aérea. E aí eu peguei, repostei e postei uma ponte aérea que ele fez ontem com acho que foi o Strother que jogou pra ele a bola. E ele cravou de costas, velho. Pegou assim no ar e caiu, pô, esse bicho tá com 16 anos, ele tá fazendo isso. Miserável. Mas assim, ele é muito forte, né, atleticamente. Ele é muito alto, muito forte. Ainda pegou outra ponte aérea depois, menos bonita, mas até mandei pela Coisa da V que tá trabalhando. Infelizmente ele não pode estar aqui com a gente, mas eu mandei pra ele ontem. E assim, velho, isso é o Denver quando as coisas não dão certo. Tem que dar tudo certo. E o Denver duas assistências ontem, bicho. E o que continua fazendo o de sempre, tipo, só a parte de assistência foi baixa, mas assim. Não, então, mas se jogar com o Jokic só dar 2 assistências pra ele, é que você é um miserável mesmo, velho, porque... porque você não criou as situações, né? Então, realmente tá muito difícil o Denver produzir alguma coisa, e o Phoenix também não tá tendo grandes maravilhas não, mas jogou melhor ontem. Calouro voltou a jogar, né? Acho que ele não tinha jogado titular recentemente e o Ryan Dunn voltou. Mas também, se você for olhar, pô, não teve ninguém espetacular no Phoenix, não. Eu acho que a Tyus Jones está sendo uma das contratações mais subestimadas dessa temporada. Foi excelente a forma como ele encaixou no time. Era realmente tudo que o Phoenix estava precisando. Era um cara para armar e tal. E só resta eles terem os 3 caras, né? Para jogar. Você não tem. Dessa vez quem faltou foi Devin Booker, né? Booker não tá jogando já faz alguns jogos. Kevin Durant também voltou recentemente e fica nessa, né? Um sai, outro vem. É tipo o Nets com os 3 caras, né? Tipo, Harden falta, Irving falta, então é isso. Eu acho que foi um jogo que o Suns dominou muito mais do que parece. Né? O Denver sempre tem alguns respiros, mas vai olhar a rotação do Denver, você tem ali o Peyton 0 de 3, 24 minutos, que ele é um cara mais defensivo mesmo. Você só vai ter um cara defensivo. O Westbrook tá fazendo uma excelente temporada, né? Poderia até ser cogitado para sexto homem de novo, porque ele chegou a estar na votação do ano passado. Apesar do rating de João. Ele tem jogado muito bem. Se não fosse o Russell Westbrook nessa temporada, o Denver tava muito pior, velho. Muito pior. Eu acho que isso só prova o nível que o Denver se colocou, né? Porque você depender de Russell Westbrook nessa situação aí é bem constrangedor, né? Um time que supostamente queria competir pelo título no Oeste. Mas assim, a campanha ainda existe ali, 16-12, né? Talvez até melhor do que o basquete demonstre, né? Mas é um time muito errático, né? Muito errático. É um time que precisa se movimentar aí o quanto antes e achar algumas soluções aí. Tem gente disponível para ir para o banco, para ser um pontuador, algumas movimentações talvez de league, todo time se movimentando, tentando fazer alguma coisa, né? Então acho que tem que achar alguma solução aí quanto antes, né? O triste é ver o auge do Jokic sendo desperdiçado de certa forma, assim, com um time que sua demais, né? Que não entrega para ele o que deveria entregar, né? Mas tirando isso, e o Phoenix, né, como o Weber falou, também longe de entregar grandes coisas, né? Assim, a vantagem do Phoenix aqui é ter um cara como Bradley Beal, que não precisa ser grandes coisas toda noite, mas vai ter uma noite que vai enfiar 27 pontos e ajudar a vencer, né? O restante aí você deixa com o Kevin Durant para ele resolver e com o Tyus Jones jogando assim de uma maneira bem constante, né? Eu acho que isso que é importante. Coloca o Nurkic fazendo trabalho pesado e sujo e aí torce para Durant e Bill e Booker estarem numa noite muito, muito, muito inspirada, né? O time caiu bastante, né? Depois daquele começo avassalador, então acabou sendo um duelo um pouco não tão assim, né? Quando a gente começou falando do Natal da NBA, né? Quando se desenha isso lá, meses antes da temporada começar,
a gente vai desenhando e vendo, obviamente, coisas que entreguem, né? E acabou que todos os duelos entregaram bastante, né? E eu acho que esse foi o que entregou um pouco menos, assim, porque os times estão aquém do que a gente imaginava que estariam, né? Então, foi um jogo ok, mas assim, nada grande. Para finalizar a noite de Natal é complicado, porque os outros jogos foram bem mais divertidos de assistir, né? Especialmente Lakers, Golden State e Philadelphia e Boston, né? Então, acho que enfim, ficou aí só esse pequeno adendo da noite de Natal, que foi muito legal, foi muito divertida, como sempre costuma ser na NBA, né? Nurkic que tá no trade block, né? A galera falou que ele tá realmente disponível para troca, ele ganha perto de 20 milhões e o Suns está querendo um pivô titular. Você tem tido o Plumlee e o Calori Godaro roubando minutos de Nurkic, que também tem ficado lesionado algumas coisas, mas ele tá uma temporada meio abaixo, até jogou bem ontem, mas eu acho que muito provavelmente ele tá jogando para estar na vitrine, né? Porque o Suns deve ter, tipo, ele tá jogando ainda, gente, bota aí. Aí diz que eles estão interessados em Vucevic e quem é o outro cara? E Valanciunas. E aí, tipo, com certeza eles conseguem alguma coisa aí por Nurkic. Bom, amigos, acho que é isso, né? A gente falou mais do que tio bêbado na ceia de Natal, sobre jogos de Natal. Aprofundamos bem. E só para fechar, 5 jogos, pegar aqui de supetão. Nota para esse dia de Natal. Nota geral aí. João já deu uma correntada nesse jogo aí. Qual a sua nota, João Lima? Vou começar logo com você. Para mim foi um sólido 8, assim. Eu achei 8? que. Eu acho que teve 2 jogos muito bons. Acho que o Golden State Lakers foi o melhor, assim, um 9,5. E alguns outros puxaram para baixo ali, o jogo do Phoenix, principalmente, né? Mas, assim, até o jogo mais fraco na teoria, que era Spurs e Knicks, eu achei bem legal de assistir o jogo para começar. Você ainda tá ali terminando o almoço, etc. Pegando o resto de ontem. Achei divertido. Para mim, 8. Pedro Galindo. Eu vou seguir aí a nota do João Lima. Pra não imitar, eu vou colocar aí um 7,5 aí, pelas lesões que a gente teve, né? Lucas saiu logo cedo, Anthony Davis saiu logo cedo, então tirou um pouco do brilho ali, mas no geral foram bons jogos. Destaque também que João fez para Golden State. Eu vou fazer pro jogo do Spurs e do Knicks, foi bem divertido também com o primeiro jogo. Né? E esse jogo do Celtics e Sixers, acho que a gente via assim, antes da, digamos assim, nem antes da temporada, sei lá, essa semana retrasada a gente olhava assim, pô, Sixers e Celtics no Natal, Sixers vai levar um sacode, né? Mas terminou que surpreendeu positivamente também, né? É isso, Rafael. Então, eu acho que um 7,5 aí pra essa rodada. Eber. Eu daria uma nota 8 também, vou imitar João Lima. 8,5 para não imitar João Lima. Porque eu acho que não foi muito previsível. Mesmo os jogos, mesmo os times de casa que ganharam, que não foi a maioria, foram só 2 que ganharam dos 5. Foi por pouco, né? O Knicks ganhou só por 3 pontos e o Suns ganhou por 10 pontos, mas né, foi um jogo que teve um certo equilíbrio na metade. E a maioria dos jogos foi decidida em 6 pontos ou menos. Então, assim, muito legal. Melhor do que Ravens 31-2 contra o Texans. Então, quer dizer, melhor para quem não torce para ninguém, né? Porque pro torcedor do Ravens que está presente aqui, eu tenho certeza que foi uma maravilha. Mas assim, eu daria uma nota 8 e pouco. Eu acho que foi legal. Os jogos engajaram, eu vi a galera comentando, muita gente comentando de vários jogos. E não só torcedor, assim, dos times, né? Dizendo, a galera comentando das jogadas, botando highlight e tal. Eu gostei muito de ver o Sixers ganhando do Boston, porque eu gosto de quem ganha do Boston de todo jeito. Mas também porque o Sixers conseguiu ganhar jogando bem. Não foi tipo, o Boston chutou, como tu falou, né? Não foi o Boston chutando 25%. Foi tipo, chutou 40% e mesmo assim o Sixers ganhou. Então achei bem legal. Eu gostei, não foi muito previsível, não teve lavada. Foram jogos bem disputados. Ô, Rafael, rapidinho. Informação aqui de 30 minutos atrás, talvez envelheça mal, mas eu quero deixar registrado aqui porque é uma coisa muito atípica, porque o Miami Heat, meia hora atrás, às 15h38, tweetou que statement from Pat Riley, né? Uma declaração do Pat Riley, dizendo que normalmente não comenta nos rumores, mas toda a especulação sobre Jimmy Butler está sendo uma distração, e disse: nós não estamos trocando Jimmy Butler. Ou seja,
Muito provavelmente Jimmy Butler vai ser trocado até o final de semana. Diz que eu tava lendo uma nota mais cedo, João, que o Jimmy Butler não apareceu no Natal da organização lá do Pat Riley e tal. Ele Imagina o clima gostoso como está no Miami Heat, né? Porque é Pat Riley fazendo essa pressão de um lado, né? E Jimmy Butler do outro, mas assim, a experiência Jimmy Butler, em algum momento, ela chega nesse auge, né? Que ele briga com todo mundo e aí queima todas as pontes de uma forma que alguém vai ter que pagar 52 milhões para ele em outro lugar. Mas nesse caso ele tá brigando com o Pat Riley. E eu quero ver. Essa briga eu quero ver, né? Não é Thibodeau, não. Não, é verdade. Só que na verdade ele tá brigando com os dois, né? E aí ele dizer que vai jogar e que não vai trocar, e ao mesmo tempo Jimmy Butler é doido o suficiente para dizer, beleza, eu vou me embora então, abrir uma cafeteria no Rio de Janeiro com meu amigo Neymar Júnior. É 2 palitos. Então, lembrando que Pat Riley falou no começo da temporada, a gente não vai renovar o Jimmy Butler. É assim, tem aquela frase que diz mais ou menos que um doido só se acerta quando encontra outro, né? Vamos ver aí quem vai acertar quem, né? Mas enfim, Jimmy Butler trocado, essa é a notícia. Não, e só lembrando que esse negócio aí de dizer que não vai trocar também é uma forma de valorizar o cara, dizer, ó, vocês vão ter que dar uma oferta boa. Tipo, na verdade eles querem trocar, mas porque não tem sentido, se o cara vai sair no final... Não adianta ficar mandando second aqui pro Jimmy Butler, que a gente não vai fazer isso. E o Miami quer competir, o Miami nunca quer tancar, então eles não vão, tipo, deixar o Jimmy Butler sair por nada. Eles preferem que Butler saia com esse salário para outro time e eles tragam alguém, né? Então, seria hoje em dia, e ainda mais todo mundo tem falado isso, com esse negócio do segundo limiar e tal, os executivos estão dizendo, tá muito mais difícil fazer troca de salário alto. Então, lógico que o Miami vai preferir ter um salário para mandar, né, e receber alguém em troca. E só para finalizar minha fala muito grande, tem um cara que já comentou assim, Pat Riley em 2 semanas, aí tem um print do Bleacher Report, assim, Masai Ujiri se desculpa por gap na comunicação antes da troca de DeMar DeRozan. É tipo isso. Meus amigos, só para fechar Natal, 8.4. E Jimmy Butler, se for encontrar com o amigo dele, Neymar, né? Eu não sei como estão os testes de Jimmy Butler, mas ele tava jogando bem, né? Porque Neymar já foi anunciado, vai ter outra filha, né? Momento Léo Dias aqui, né? E eu vi uma tweetada sensacional. Acho que tá lá no Clube 93, e foi em algum outro lugar. Que a galera falou assim: tem mais gol. Ele fez mais filha do que gol nesse mesmo período. É isso. Nos últimos 18 meses. O menino não imagina trabalhando, né? E a galera ainda diz que é jogador de futebol. Não é? Tá de brincadeira. Bom, então é isso, galera. A gente chega ao final de mais um 48 minutos. Feliz Natal novamente. Feliz Ano Novo para todos vocês que dão play, para aqui, para nossa equipe. Feliz Ano Novo, Lucas Davi, que tá trabalhando muito lá em Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. Vida dura. Vida dura. Trabalhando onde a gente tira férias, né? Como dizem. Exatamente. Vocês moram onde eu vou tirar férias. Então é isso, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.